Em 1945, 5 aeronaves TBF Avenger levantaram voo para um exercício de treinamento de rotina ao redor do Triângulo das Bermudas. No meio do exercício, os aviões foram atingidos por chuvas intensas e ventos fortes, apesar da previsão de tempo bom. Os pilotos ficaram extremamente desorientados e se comunicaram com a base por rádio para informar que o equipamento de navegação havia parado de funcionar. A última coisa que a base ouviu foi: quando o primeiro avião cair abaixo de 10 galões, todos nós cairemos juntos. E então, estática. Os 5 aviões e seus 14 passageiros nunca mais foram vistos. Em sua primeira viagem ao Novo Mundo, em 1492, Cristóvão Colombo navegou pelo Triângulo das Bermudas. Colombo relatou que uma noite, quando estava no convés do navio, percebeu uma luz gigante aparecer à distância, diferente de tudo o que ele já vira antes. Colombo olhou para sua bússola em busca de direção e ela emitiu leituras erráticas. Você deve ter notado que o Triângulo das Bermudas não aparece em nenhum mapa-mundi. Isso ocorre porque as instituições oficiais se recusam a reconhecer que a área realmente existe. Em março de 1918, levando uma tripulação de 306 pessoas, o USS Cyclops deixou Barbados e foi para casa, em Baltimore. O navio passou pelo Triângulo das Bermudas em sua jornada e nunca mais foi visto. O Cyclops nunca emitiu qualquer sinal de socorro e desapareceu sem deixar qualquer explicação, tornando-se o maior navio a desaparecer no Triângulo das Bermudas. Nenhum destroço jamais foi encontrado. Ninguém sabe exatamente quantos navios e aviões desapareceram lá. A estimativa aproximada é de 50 navios e 20 aviões. Na maioria das vezes, os desaparecimentos não tiveram explicação e nenhum destroço foi deixado para trás. No ano de 1800, um grande veleiro chamado USS Pickering partiu dos Estados Unidos a caminho das Índias Ocidentais. O navio navegou para o Triângulo das Bermudas junto com sua tripulação de 90 homens e nunca mais se ouviu falar dele. O USS Pickering foi o primeiro navio confirmado a desaparecer nessa região. Acredita-se que ele tenha sido destruído por uma tempestade, mas como nenhum destroço foi encontrado, nunca saberemos com certeza. A famosa peça A Tempestade de William Shakespeare foi inspirada no Triângulo das Bermudas. Os marinheiros voltaram para casa na Inglaterra para contar histórias de águas traiçoeiras perto das Bahamas, onde navios desapareceram misteriosamente. Essas histórias chegaram ao bardo e inspiraram sua peça final sobre uma tempestade no mar transportando um navio para uma terra misteriosa. O naufrágio na peça de Shakespeare é baseado no navio do século XVII Sea Venture. O navio carregava suprimentos da Inglaterra para o estado de Virgínia quando foi atingido por uma forte tempestade no Triângulo das Bermudas. O Sea Venture foi atingido pela tempestade por 3 dias e mal conseguiu chegar à costa. Os sobreviventes do naufrágio ficaram presos em um trecho desolado das Bermudas por 9 meses. Quando os aviões TBF Avenger desapareceram, uma grande operação de busca foi conduzida. Barcos e aviões vasculharam o Triângulo das Bermudas em busca de qualquer sinal das aeronaves. Um dos barcos nessa busca era um aerobarco PBM-5 Mariner. O aerobarco levantou voo às 19 horas e 27 minutos e enviou uma mensagem de rádio de rotina 3 minutos depois. Então, nunca mais se ouviu falar dele. Jamais se encontrou qualquer traço ou sinal do aerobarco de resgate ou das 5 aeronaves Avenger. Uma grande investigação foi lançada sobre o desaparecimento de todos esses veículos, mas nada foi descoberto. Como o Triângulo das Bermudas não é um lugar reconhecido, ninguém sabe sua localização ou tamanho exatos. Algumas pessoas acreditam que ele cubra cerca de 1,3 milhão de quilômetros quadrados ao redor da área das Bermudas. Outras pessoas acreditam que o triângulo é tão grande quanto 3,9 milhões de quilômetros quadrados. O Triângulo das Bermudas é uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Alguns céticos acreditam que esse fato resolve o mistério do triângulo. Estatisticamente, quanto mais movimentada a área, maior a frequência de acidentes e desaparecimentos. Embora isso faça sentido, não é a frequência de desaparecimentos a responsável pelo mistério da área, é a falta de explicações ou de destroços encontrados. O Triângulo das Bermudas abriga o ponto mais profundo do Oceano Atlântico, a Depressão Milwaukee. A área tem uma profundidade máxima de mais de 8.200 metros. Esse é um dos pontos mais profundos do oceano, mas ainda não chega perto dos surpreendentes 10.900 metros da Fossa das Marianas.
Mas a enorme profundidade pode explicar o porquê tão poucos destroços foram encontrados. O Triângulo das Bermudas é o lar de um clima bastante intenso e inesperado. As tempestades se acumulam rápida e inesperadamente e desaparecem logo em seguida. As coisas podem mudar em um piscar de olhos. Isso pode explicar por que poucos sinais de socorro são emitidos. Os pilotos e marinheiros não chegam a perceber o clima mudando. No ano de 1800, novamente, o navio USS Insurgent estava de patrulha quando parou brevemente em uma base costeira antes de retornar ao mar. Essa foi a última vez que o USS Insurgent foi visto. Uma forte tempestade atingiu as Índias Ocidentais nessa época. Acredita-se que a tempestade foi tão poderosa que poderia ter causado o naufrágio do USS Insurgent e do USS Pickering, que desapareceu na mesma época. Assim como o Pickering, nenhum destroço do Insurgent foi encontrado. Uma teoria popular sugere que vagalhões são responsáveis por muitos desaparecimentos. Essas ondas são chamadas de ondas de tempestade extrema pelos cientistas. Ocorrem quando diferentes padrões climáticos acontecem ao mesmo tempo e causam ondas grandes e inesperadas que atingem até 30 metros de altura. Testemunhas dizem que as ondas parecem gigantescas paredes de água. Essas ondas poderiam explicar por que os navios afundam rápido e sem deixar rastros. Joshua Slocum era um marinheiro extremamente talentoso. Ele foi a primeira pessoa a navegar sozinho ao redor do mundo, mas infelizmente ele não foi páreo para o Triângulo das Bermudas. Em novembro de 1909, Slocum disse adeus à esposa e partiu em uma de suas usuais viagens de inverno rumo às Índias Ocidentais. A esposa de Slocum relatou seu desaparecimento após vários meses sem qualquer contato. Disse que ele ligou para Miami para reabastecer antes de desaparecer no Triângulo das Bermudas. Ao longo da costa do Japão, você encontrará o Triângulo das Bermudas do Oceano Pacífico. É chamado de Triângulo do Dragão. Entre 1950 e 1954, 9 navios desapareceram nessa área sem deixar vestígios. O navio Kaiyomaru V foi enviado para investigar esses desaparecimentos inexplicáveis, quando também desapareceu. Após esse incidente, as autoridades japonesas rotularam a área como zona de perigo e os marinheiros são incentivados a evitá-la. No fundo do oceano, organismos em decomposição liberam grandes concentrações de gás metano que fica preso sob a água. Esse gás pode se acumular até que, BUM!, ele rompe a barreira. O gás sobe à superfície e entra em erupção. Se um navio estivesse na área de uma dessas rupturas, a água se tornaria muito menos densa e faria com que o navio afundasse rapidamente e sem pré-aviso. Os cientistas acreditam que essa pode ser a causa de muitos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. Embora essa teoria faça muito sentido, não parece muito provável. O Serviço Geológico dos Estados Unidos declarou que nenhuma grande liberação de gás teria ocorrido no Triângulo das Bermudas nos últimos 15 mil anos. Em julho de 2015, 2 adolescentes desapareceram depois de zarpar ao largo da costa da Flórida. Há algum mistério sobre o que os 2 adolescentes estavam realmente fazendo. Disseram aos pais que iam apenas pescar, mas contaram aos amigos que iam fazer a travessia para as Bahamas. Pouco depois de eles saírem, uma série de tempestades se moveu em direção à área e os garotos nunca mais foram vistos. Uma busca massiva foi conduzida por 24 mil quilômetros, mas infelizmente nada foi encontrado. Um ano depois, o barco da dupla foi encontrado na costa das Bermudas com um iPhone quebrado e alguns outros objetos pessoais deixados em seu interior. Uma das teorias mais populares e bizarras que tentam resolver o mistério do Triângulo das Bermudas vem de Charles Berlitz. Ele insiste que a área é o lar da cidade perdida de Atlântida. As naves e aviões perdidos e equipamentos com defeito, de acordo com ele, foram todos causados por raios de energia liberados pelos cristais de energia especiais que alimentam a Atlântida. Embora pareça boba, a teoria de Berlitz foi convincente o suficiente para que mais de 20 milhões de pessoas comprassem seu livro em todo o mundo. Oh, hey! Hoje você fará uma viagem ao redor do mundo. E embora o Phineas Fogg tenha conseguido fazer essa jornada em 80 dias, sabe como no livro de Júlio Verne? Não posso prometer o retorno em segurança. O fato é que o mundo agora está repleto de anomalias desconhecidas. Elas costumavam ser observadas apenas no Triângulo das Bermudas, mas agora são encontradas em todos os lugares. Começamos a viagem de Nova York e nosso primeiro destino é Los Angeles.
A melhor maneira de chegar lá é de avião. No entanto, embora até esse meio comum de transporte seja projetado para resistir a tempestades severas, o seu é especial. Sua Águia de Ferro possui um casco reforçado, um tanque de combustível ampliado e uma cápsula de resgate que garantirá sua sobrevivência em caso de emergência. Ok, você decola com céu claro, nuvens brancas, sol forte e nenhuma turbulência. Porém, de repente, essa paz é quebrada por fortes ventos, nuvens negras e relâmpagos. Uma nuvem parece especialmente sinistra, parece estar viva e crescendo. Você não tem escolha a não ser voar através dela, então respira fundo. Assim que entra nela, tudo mergulha na escuridão absoluta. Só dá para ver flashes brancos. Eles iluminam nuvens negras por alguns momentos, mas não se parecem com um raio. A turbulência está aumentando e você mal consegue segurar os controles nas mãos. De repente, a nuvem começa a mudar de forma. Gradualmente se transforma em uma espécie de túnel, e você voa bem no centro deste anel. Só que agora as paredes do túnel começam a se fechar. A única maneira de escapar é voar para a luz no fim dele. Assim você aumenta o impulso e o foco. Todos os componentes eletrônicos do avião estão rangendo e alertando sobre o perigo. O motor está no limite. Você está suando. As paredes do túnel quase tocam as asas do avião e... Você conseguiu! Escapou desta nuvem escura no último momento. Pode respirar aliviado. Agora você está em uma densa névoa cinza. Não vê nenhuma lacuna em quilômetros ao redor. Seu radar não está funcionando corretamente e não pode mostrar sua localização. É hora de entrar em contato com o controle de solo e saber onde está. Ao ouvir a resposta, seus olhos se parecem bolas de boliche de surpresa. Acontece que você já está no espaço aéreo de Los Angeles. O quê? Mas isso é simplesmente impossível. Normalmente, essa viagem leva cerca de 5 horas. Porém, esses 4.000 quilômetros foram vencidos em um tempo quase 2 vezes menor. Para entender isso, precisamos abrir uma enciclopédia de anomalias das Bermudas. Ela é bastante popular entre os viajantes hoje. Você folheia até o capítulo sobre viagem no tempo e... Aqui está. Em dezembro de 1970, o experiente piloto Bruce Jernan caiu em uma anomalia semelhante no Triângulo das Bermudas. Ele conseguiu sobreviver e compartilhar sua experiência. Os cientistas foram capazes de explicar a maioria dos eventos estranhos que Bruce viu, mas a jornada no tempo ainda é um mistério. E agora existem muitos desses túneis no céu ao redor do mundo. Bem, essa anomalia até parece útil. Você economizou bastante tempo e combustível. É hora de pousar, mudar de meio de transporte e seguir para o próximo destino, o Japão. Dessa vez a viagem é de navio. Uma jornada pelo Oceano Pacífico deve ser calma e pacífica. E você poderá descansar após um voo difícil. Em algumas semanas, o capitão relata um fato terrível. Vocês estão perdidos no mar. Os passageiros estão chocados. Algumas pessoas começam a gritar com o capitão, acusando-o de incompetência. Em resposta, ele mostra uma bússola que deveria ajudá-lo na navegação. O dispositivo enlouqueceu. O ponteiro está girando como o dos segundos de um relógio. De repente, lhe ocorre um pensamento. Vocês devem ter entrado em outra área anômala, o Mar do Diabo. Este é um lugar tão místico quanto o Triângulo das Bermudas e está marcado com um ponto vermelho na enciclopédia de anomalias. Em 1950 e 1954, muitos navios e centenas de tripulantes sumiram lá sem deixar vestígios. Em 1955, o Japão enviou seu navio de pesquisa Kaiumaru, número 5, em busca das causas dos desaparecimentos. Infelizmente, essa embarcação também desapareceu sem deixar vestígios. Mas agora você sabe que há uma anomalia geomagnética neste lugar, que deixa todas as bússolas malucas. Isso ocorre devido ao alto teor de metal no solo subaquático. O ponteiro magnético da bússola é muito sensível a essas coisas. Portanto, essa situação fica em suas próprias mãos. Existe apenas a sugestão do uso de outros métodos de navegação. Nem o rádio, nem a navegação por satélite funcionam. Então você levanta seus olhos para o céu e observa o sol, que se põe a oeste, e é exatamente essa a direção necessária. Muito em breve você finalmente pisará em terra firme. Bem-vindo ao Japão! Algumas lembrancinhas e depois para o aeroporto. Dessa vez, o destino é a costa leste da Índia. Está correndo tudo bem com o voo. Sem turbulência ou mau funcionamento no avião. Você observa o céu noturno pela janela e, de repente, vê uma luz estranha. É pequena e se move para cima e para baixo. Outros passageiros nem prestam atenção a isso.
Para eles, é uma coisa comum. Quando abre sua enciclopédia, rapidamente descobre que a primeira pessoa que descreveu essa anomalia foi Cristóvão Colombo. Ele disse que parecia uma vela subindo. Colombo também escreveu que uma chama explodiu de repente no mar. Tudo aconteceu enquanto navegava pela área do Triângulo das Bermudas, em sua primeira viagem ao Novo Mundo. Mas agora, essas luzes são uma visão comum em todo o planeta. Na Índia, você compra uma passagem para um cruzeiro que vai para a Flórida. Esta rota é popular entre os turistas, pois passa por muitas anomalias interessantes. Agora, é mais um passeio. A primeira delas é um navio fantasma. A busca por ele durou semanas. Cada vez que o navio de cruzeiro se aproximava do fantasma, uma névoa espessa caía sobre a água. Os turistas subiram nas plataformas de observação e procuraram o mastro da embarcação à distância. Mas ele aparecia e desaparecia como uma barbatana de tubarão. Finalmente, você consegue se aproximar do navio. Porém, todos são convidados a permanecer a bordo e não tentar entrar na embarcação fantasma. Todos os turistas conhecem a triste história de quando ele foi encontrado pela primeira vez. Em 1880, o Allen Austin encontrou uma escuna flutuando em meio a uma névoa espessa. O capitão enviou algumas pessoas para fazer o reconhecimento. Elas encontraram muita carga valiosa e pertences pessoais da tripulação, mas nada de vestígios de gente. Parecia que toda a tripulação da embarcação fantasma simplesmente desapareceu. O capitão do Allen Austin decidiu rebocar o outro navio até o porto para negociar a carga. Entretanto, assim que a viagem começou, uma forte tempestade separou os dois e o fantasma desapareceu. A tripulação passou vários dias procurando por ele. Finalmente conseguiram encontrá-lo, mas seus tripulantes haviam sumido, assim como tinha acontecido com a tripulação original. Então você continua sua jornada e, depois de um tempo, entra no lugar mais misterioso do planeta, o próprio Triângulo das Bermudas. Essa zona é considerada o berço de todas as anomalias. Todos os turistas se reúnem em um lado da embarcação. O lugar para onde estão olhando parece uma bolha de espuma gigante. O capitão faz um anúncio. Qualquer tipo de fogo é estritamente proibido aqui. Esta anomalia é, na verdade, uma fonte de gás natural. Bolhas de metano explodem da crosta terrestre e sobem para a superfície. Esses depósitos são responsáveis pela perda de muitos navios. Claro, se você acender um fósforo próximo a essas bolhas, também. Kabum! O último trecho da viagem da Flórida a Nova York será muito intenso. Existem mudanças climáticas extremas na região. No momento, o sol está brilhando e não há vento nenhum, mas basta um segundo para a chegada de uma forte tempestade. Os raios caem literalmente a cada segundo e o céu fica completamente coberto por nuvens negras. E em mais um minuto, os raios do sol dispersam as nuvens e a tempestade acaba. Essa é outra anomalia causada pela corrente do Golfo. Enormes massas de ar quente se encontram com outras frias. Isso provoca mudanças climáticas instantâneas e tempestades violentas. A falta de preparo de muitos marinheiros e pilotos para tais condições levaram ao desaparecimento de navios e tripulações inteiras sem deixar vestígios. Só que agora, quando essas anomalias estão por toda parte, elas são bem estudadas e não devem ser temidas. Você chega em casa são e salvo e pode se orgulhar de ter experimentado as anomalias mais brutais do Triângulo das Bermudas. Mas, por favor, nada de levar na mala suas bermudas, ok? É demais. O famoso Triângulo das Bermudas no Atlântico Norte faz pessoas, navios e aviões desaparecerem no ar. Alguns especialistas culpam as más condições climáticas. Outros têm certeza de que o motivo é o tráfego intenso daquela região e algum erro humano. Muitas pessoas acreditam em teorias da conspiração, alienígenas, a cidade perdida de Atlântida e até um meteorito gigante no fundo do mar. Há também quem se recuse a acreditar que há alguma coisa estranha no Triângulo. Mesmo assim, o mistério continua. O que poucos sabem é que o Atlântico Sul também tem seu próprio enigma. Bem, não o oceano em si, mas um pedaço do espaço acima daquela região. Ele é chamado de Triângulo das Bermudas Espacial, ou Anomalia do Atlântico Sul. Lá, a proteção que a Terra tem contra a radiação solar é muito mais fraca que no resto do planeta. Quando uma espaçonave entra nessa região, tudo de ruim acontece com ela. Por exemplo, o equipamento pode falhar ou quebrar do nada. Quando a NASA estava lançando o seu rover Perseverance, de 2,5 bilhões de dólares, em julho de 2020,
os planejadores da agência espacial tiveram que fazer de tudo para evitar o espaço do Triângulo das Bermudas. Caso contrário, ele poderia sofrer um estrago danado durante o trajeto rumo a Marte. Essa região bizarra se estende do Zimbábue ao Chile. A anomalia parece estar relacionada a um dos 2 cinturões de Van Allen, que são zonas de radiação intensa que vem do vento solar. As partículas carregadas são capturadas pelo campo magnético do nosso planeta. Elas formam 2 anéis que rodeiam a Terra, se estendendo de 650 a 58 mil quilômetros acima da superfície. A parte interna do cinturão de Van Allen é composta mais por prótons, enquanto a externa é feita de elétrons. Ao prender as partículas, os 2 cinturões impedem que você e nosso planeta sejam prejudicados pela radiação solar. A anomalia do Atlântico Sul fica na região onde a parte interna do cinturão de Van Allen se aproxima muito da superfície do planeta. Neste lugar, o campo magnético é muito fraco. Nada impede que os raios cósmicos atinjam até meros 193 quilômetros acima da superfície. E quanto mais radiação solar, mais partículas de alta energia se aglomeram acima do Oceano Atlântico Sul. O problema é que este ponto de radiação fica tão baixo que muitos satélites têm que passar por ele enquanto seguem suas órbitas. Lá, são bombardeados por prótons a uma velocidade de 3.000 golpes por centímetro quadrado por segundo. Não é à toa que isso afeta todos os sistemas eletrônicos da espaçonave. Por exemplo, o telescópio Hubble passa pelo espaço do Triângulo das Bermudas mais de 10 vezes por dia e não consegue captar informações quando está nessa região. Se o equipamento não for colocado em modo de segurança, todos os sistemas da espaçonave podem falhar. Além disso, quanto mais complicada for a eletrônica, mais problemas ocorrem na região da anomalia do Atlântico Sul, e mais caro será o estrago. A espaçonave SpaceX CR-1 Dragon quase caiu do controle em outubro de 2012. Presa à Estação Espacial Internacional, teve sérios problemas enquanto passava pela anomalia magnética. Por sorte, eles duraram pouco tempo. Em março de 2016, a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial perdeu contato com seu satélite Hitomi. Ele foi lançado cerca de um mês antes para estudar os processos que aconteciam no universo. Mais tarde, descobriu-se que o artefato tinha se quebrado em pedaços e caído na Terra. Um dos sensores de movimento indicou que o satélite estava girando, mas na verdade estava estável. Quando o sistema de controle tentou evitar o indesejado e não existente giro, o equipamento virou pedacinhos. Esse acidente desperdiçou quase 280 milhões de dólares e 3 anos de preparação. Mas voltando ao campo magnético da Terra, por que ele fica mais fraco acima do Atlântico Sul? Em vez de ser uma esfera perfeita, nosso planeta tem uma protuberância no meio. Se você medisse o diâmetro da Terra no Equador, ele seria 43 quilômetros maior do que de um polo a outro. Nas regiões onde há uma depressão, as partículas carregadas do espaço conseguem se aproximar mais da superfície do nosso planeta. O campo magnético é criado quando os metais líquidos fluem para dentro da camada externa do núcleo do planeta. Isso gera correntes elétricas e também dá à Terra seus polos sul e norte. Mas eles não são constantes, pois o campo magnético do nosso planeta está sempre mudando. Às vezes, fica mais fraco e em outras fica cada vez mais forte. Agora, o campo magnético da Terra está enfraquecendo. Esse processo começou mais de 1000 anos atrás. Os cientistas não negam que um dia os polos magnéticos podem se inverter. Aí, o Polo Norte se tornará sul e vice-versa. Tal fenômeno vem acontecendo desde que nosso planeta se formou. Na última vez, isso ocorreu cerca de 780 mil anos atrás. Especialistas ainda não têm certeza se essa inversão irá mesmo acontecer desta vez. Afinal, não é uma mudança instantânea. Esse longo processo pode até ser revertido. Tipo o que aconteceu 40 mil anos atrás. Na época, a Terra estava prestes a ter mudado o nome do Polo Magnético Norte para Sul, mas esse evento repentino acabou não sendo uma inversão completa. Enquanto os cientistas estavam tentando descobrir há quanto tempo a anomalia do Atlântico Sul acontece, fizeram uma curiosa descoberta geológica. Ela mostrava como era o campo magnético do nosso planeta milhares de anos atrás. O povo Banto era uma tribo de antigos africanos que vivia cerca de 1000 anos atrás na região do vale do rio Limpopo. Hoje em dia, essa região fica dentro da anomalia do Atlântico Sul. O povo Banto tinha um ritual estranho. Durante as secas, eles queimavam suas próprias cabanas de argila, com a esperança de que tal sacrifício traria a chuva de volta.
Mas quando a argila queimava em altas temperaturas, os minerais magnéticos dela se alinhavam com o campo magnético da Terra. É por isso que quando essa substância esfriava, os minerais mostravam o formato do campo magnético do planeta. Isso ajudou os cientistas a entender que o processo de enfraquecimento da magnetosfera começou há muito tempo. As marcas deixadas na argila até especificavam certos períodos de tempo em que o processo foi bem ativo. 400 a 450 d.C., 700 a 750 d.C. e 1225 a 1550 d.C. E o melhor, os pesquisadores também encontraram a resposta para o mistério do Triângulo das Bermudas espacial. Eles viram que havia alguma coisa estranha entre o manto de silicato do nosso planeta e a parte externa do núcleo dele, que é feita de ferro-níquel líquido. Essa região fica a quase 2.900 quilômetros abaixo da superfície da Terra, e é lá que fica um enorme reservatório de rocha super densa. Alguns especialistas afirmam que essa coisa deve ter dezenas de milhões de anos de idade e milhares de quilômetros de largura. Ainda não está 100% claro como uma rocha, mesmo sendo desse tamanho, pode interferir no campo magnético do planeta inteiro. Pode ser porque ela esteja localizada entre a parte externa e fervente do núcleo e o manto, que é muito mais duro e frio. Essa pedra enorme deve estar atrapalhando a camada de ferro, que é a principal coisa que ajuda a formar o nosso campo magnético. Seja qual for o motivo, exatamente debaixo da África, o campo magnético é invertido. E é isso que provavelmente causa a anomalia que afeta as espaçonaves. No começo, cientistas imaginavam que essa descoberta indicava que os campos magnéticos estavam prestes a se inverter de novo. Se isso fosse verdade, nosso planeta passaria por várias catástrofes. Os continentes poderiam tentar ir para direções diferentes. Isso desencadearia terremotos, causaria a extinção de muitas espécies e provocaria mudanças climáticas. Ainda bem que não há evidências de que as consequências da inversão de polos seria tão ruim assim. Melhor, ela pode nem acontecer. Após mais pesquisas, ficou claro que o Triângulo das Bermudas espacial não é um sinal de uma futura inversão de polos. Os eventos que acontecem debaixo do continente são mais propensos a fazer parte de algo maior. Porém, a anomalia do Atlântico Sul é assustadora por si só. Se essa região continuar crescendo, causará problemas não só no espaço, mas também aqui embaixo. Os computadores e outros equipamentos eletrônicos vão falhar ou parar de funcionar. Agora, a radiação está menos intensa nas camadas mais baixas da anomalia do que na parte superior. No entanto, ao longo dos últimos 150 anos, o campo magnético da região perdeu mais de 15% de sua força. Isso não significa que a Terra ficará desprotegida da radiação solar em um futuro próximo. Especialistas têm certeza de que isso não acontecerá pelo menos por mais 1 bilhão de anos. Além disso, algum tipo de campo magnético sempre existiu durante a inversão dos polos magnéticos, embora ele fosse mais fraco e mais complicado do que o que temos hoje. Ah, o Triângulo das Bermudas, um lugar tão adorável? Não. Ele também é conhecido como o Triângulo do Diabo. Marinheiros e pilotos de todo o mundo têm medo dessa região há muito tempo. As histórias de navios e aviões desaparecidos fazem muitas pessoas pensarem que é uma área de atividade paranormal. Muita gente tenta evitar viajar por ali. E esse medo faz muito sentido, porque muitas das coisas que aconteceram por lá são difíceis de explicar. Mas vamos dar uma olhada no radar de voos para a área. O Triângulo das Bermudas é onde ficam as ilhas do Caribe, destino muito popular de férias. Milhões de turistas visitam essas praias todos os anos e viajam para lá em navios e aviões. Pequenos barcos e aeronaves constantemente fazem o percurso entre as ilhas remotas e não encontram nada de assustador. Portanto, você pode ter certeza de que todos os aviões neste mapa chegarão inteiros aos seus destinos. Mas os mitos sobre o Triângulo das Bermudas devem ter alguma razão de ser. Até agora, cientistas e pesquisadores não conseguiram explicar alguns dos incidentes que aconteceram lá. Então, vamos lidar com todos os rumores e investigar algumas das coisas mais estranhas já ocorridas na área. Coisas misteriosas aconteceram lá antes mesmo de termos sistemas modernos de navegação por satélite. Pilotos e capitães de navios navegavam com bússolas e mapas. Foi então que as pessoas notaram a primeira coisa estranha sobre o Triângulo das Bermudas. Muitos marinheiros antigos afirmavam que suas bússolas simplesmente enlouqueciam na área. Os ponteiros girariam ou apontariam na direção errada.
Mas na verdade não há nada assustador nisso. Há uma anomalia magnética na região criada pelo metal do subsolo. As bússolas reagem a isso de maneiras estranhas. O fenômeno acontece em vários lugares do mundo e os cientistas têm boas explicações. Além disso, como os navios e aviões agora possuem tecnologia moderna, não existe mais esse perigo para a navegação. A corrente do Golfo também atravessa o Triângulo das Bermudas. Pense nisso como um rio que corre dentro do oceano. A corrente pode atingir uma velocidade de quase 2 metros por segundo. Isso significa que provavelmente pode ser culpada por empurrar alguns navios que passam por lá para fora do curso. Quando se desviam de suas rotas, fica muito fácil se perderem. Mas o que também é importante aqui é que o ar da corrente do Golfo se mistura com o ar frio e a diferença de pressão causa fortes tempestades. Há quem pense que elas podem ser tão poderosas a ponto de abaterem navios e aeronaves que estejam nas proximidades. Muitos marinheiros e pilotos novatos não levam isso em consideração quando viajam pelo Triângulo. A propósito, é por isso que também a área é chamada de Tornado Alley. Outras pessoas, porém, têm explicações mais incomuns para o Triângulo das Bermudas. Há uma teoria de que se trata de um dos locais favoritos para visitas de alienígenas e que todas as pessoas que desapareceram lá foram, na verdade, levadas pelos extraterrestres para seus experimentos. Ei, como eu disse, muita gente gosta de passar férias na região. Alguns pensam que o Triângulo foi o lar da antiga civilização da Atlântida, alguns milhares de anos atrás, no lugar onde estão as Bahamas modernas. Dizem que essa civilização foi misteriosamente absorvida pelo Triângulo das Bermudas, que, segundo a teoria, é basicamente uma espécie de portal para outra dimensão. E todas as naves e aviões perdidos foram sugados para dentro dele. Todas essas ideias são provavelmente apenas mitos. É mais provável que as condições climáticas adversas sejam o que realmente está por trás do mistério do Triângulo das Bermudas, junto com simples erros humanos. Mas os especialistas ainda não conseguem explicar alguns incidentes que aconteceram lá, incluindo um que, aparentemente, envolveu uma viagem no tempo. Tudo aconteceu em dezembro de 1970. Bruce Jernan pilotava um avião da ilha de Andros para a costa da Flórida. Quando ele estava a 3.500 metros de altitude, uma nuvem gigante apareceu bem à sua frente. Ela foi ficando cada vez maior e não havia como voar ao redor. Em vez disso, Jernan teve que passar através dela. Enquanto ele voava para dentro, o avião foi cercado pela escuridão. Era como se o dia tivesse se transformado em noite em uma fração de segundo. De repente, o piloto começou a ver flashes de luz branca ao seu redor. Eles eram tão brilhantes que iluminavam todo o céu. Mas não eram raios, embora ele não pudesse explicar o que viu. Sua jornada através da estranha nuvem durou quase meia hora. Durante esse tempo, a nuvem mudou de forma, o espaço ao redor do avião formou um túnel que então começou a se estreitar. Todos os instrumentos e equipamentos de navegação começaram a enlouquecer e a parte eletrônica parou de funcionar. Jernan tentou bravamente manter a calma enquanto lutava com os controles. Então, uma luz branca apareceu no fim. O avião escapou do túnel de nuvens pouco antes dele se fechar. Tudo parecia bem, mas agora Jernan se viu em uma espécie de névoa branca. Ele não tinha ideia de onde estava, mas conseguiu entrar em contato com o controle de solo e ficou chocado quando lhe disseram que seu avião já estava no espaço aéreo acima de Miami. Algo impossível aconteceu. A aeronave deveria cobrir uma distância de cerca de 400 quilômetros durante o voo. Isso geralmente leva cerca de 1h30, mas ele venceu essa distância em apenas 47 minutos, quase 2 vezes mais rápido do que o normal. Ao pousar, o piloto foi verificar a quantidade de combustível restante. Acontece que ele usou muito menos do que a quantidade normal. Como isso aconteceu? Bem, os registros mostram que muitas manchas solares foram detectadas na superfície do Sol naquele dia, e havia um forte vento solar. Isso poderia facilmente ter feito os eletrônicos e dispositivos no avião enlouquecerem. Mas é a nuvem misteriosa. Assim como o resto do Triângulo das Bermudas, a costa da Flórida é um lugar onde 2 grandes correntes de ar se encontram, uma de alta e outra de baixa pressão. Isso causa muitas nuvens de tempestade na área, mas as pessoas ainda estão tentando descobrir como Jernan conseguiu cobrir a distância tão rapidamente. Algumas falam do envolvimento de uma espécie de energia escura misteriosa. Outras acreditam que foi uma anomalia gravitacional que curvou o espaço e o tempo. E tem quem acredite que o homem é apenas uma fraude. Ainda não sabemos a verdade.
Algo igualmente estranho aconteceu em 1945. 5 aviões desapareceram, todos ao mesmo tempo. Alguns pilotos iniciantes estavam praticando suas habilidades de navegação no mar, mas quando terminaram, parece que não conseguiram encontrar o caminho de volta para casa e desapareceram. Muitos presumem que eles apenas ficaram sem combustível. Isso parece provável, mas ainda assim, as circunstâncias foram realmente estranhas. Os aprendizes estavam sendo supervisionados por um piloto experiente que tinha quase 2.500 horas de voo. Ele nunca teria deixado um grupo de novatos se afastar tanto de sua base. Mesmo hoje ainda se debate o que poderia ter acontecido. Alguns insistem que os pilotos encontraram algo sobrenatural lá no Triângulo das Bermudas, mas quem poderá saber? Apenas 3 anos depois disso, um jato de passageiros estava se dirigindo de San Juan, em Porto Rico, para Miami. As 32 pessoas a bordo desapareceram sem deixar vestígios. Não havia nenhuma nuvem de tempestade desta vez. O céu estava claro durante todo o voo. Mas os especialistas acreditam que quando o avião estava a cerca de 80 quilômetros da costa, pode ter sido atingido por um vento forte que o desviou do curso. Anos depois, uma aeronave semelhante foi encontrada na área do Triângulo das Bermudas. Mas, como ninguém conseguiu calcular o registro, foi impossível dizer com certeza se era a mesma. Essas histórias com certeza são estranhas, mas não há necessidade de se preocupar tanto. Apenas lembre-se disso. Há alguns anos, a World Wildlife Fund fez algumas pesquisas e elaborou uma lista dos mares mais perigosos do mundo. O Triângulo das Bermudas nem mesmo está nela. Provavelmente porque não acontecem mais acidentes lá do que em qualquer outro lugar do mundo. Bem, eu me sinto melhor agora. Você não? Uma luz brilhante à sua esquerda. Bum! De onde vem esse raio? Seu avião balança. Seus instrumentos param de funcionar. 1 minuto atrás, o céu estava claro e azul. Agora está uma escuridão total. Seus sentidos ficam confusos. Você não entende qual caminho é para cima ou para baixo. É uma sensação estranha. Você está além do tempo e do espaço. Raios surgem de todas as direções. Nuvens envolvem seu avião e o rodopiam em um vórtice. Você segura os controles e repete para si mesmo: vou sair dessa, vou sair. Através das nuvens espessas e escuras, você vê um feixe de luz. É a sua única chance. Seu avião voa em direção à luz como uma mariposa para a chama. Você sai do terrível redemoinho. Seus instrumentos voltam ao normal. O avião não está mais tremendo. Você está a salvo. É assim que os pilotos que enfrentaram a anomalia do Triângulo das Bermudas descrevem suas experiências. Bom, pelo menos é assim na TV. O enorme pedaço de oceano entre Miami, Bermudas e Porto Rico continua a ser a área mais misteriosa do planeta, mas não é a única. O Alasca tem seu próprio triângulo. Desde o final dos anos 80, 16 mil pessoas desapareceram lá. Testemunhas oculares da anomalia do Triângulo das Bermudas falam sobre neblina espessa, relâmpagos, bolas de luz e alucinações. No Alasca, tudo é um pouco mais complicado. Pessoas, aviões, navios, eles simplesmente desaparecem sem deixar rastros. Não há ninguém por perto para nos dizer o que aconteceu. Em 1950, um avião decolou de Anchorage, no Alasca, com destino a Great Falls, em Montana. Transportava 8 membros da tripulação e 36 passageiros. 2 horas após o início do voo, o capitão comunicou pelo rádio que estava tudo bem. E depois, silêncio. O avião de 30 metros de comprimento aparentemente evaporou no ar. 85 aeronaves e cerca de 7 mil pessoas procuraram pelo avião. Sem vestígios, nem mesmo um parafuso, nada. O mistério do avião tornou o Triângulo do Alasca famoso. Se você olhar em um mapa, é uma zona selvagem e quase despovoada que passa perto de Anchorage, Barrow e Juneau. Se você conectar os pontos em um mapa, obterá um triângulo épico. Você poderia encaixar todo o estado de Oregon nele 2 vezes. Se você ler por aí, encontrará várias áreas importantes do planeta onde coisas estranhas continuam acontecendo. Em terra, no mar, no deserto, na selva. Os cientistas têm muitas dúvidas sobre esses lugares. Todos eles têm anomalias elétricas e magnéticas extremas. Aviões e navios desaparecem neles. As pessoas ouvem coisas, veem coisas. E aqui estão alguns desses lugares. O Vale de Haitsu, ou Vale do Bambu Negro, na China, parece um cenário de Hollywood para um filme realmente assustador. Aqui tudo causa arrepios e é misterioso. Ah, perfeito! Imagine uma floresta de bambu que se estende por 40 metros. As plantas verdes vivem extremamente próximas umas das outras e quase não deixam entrar qualquer luz solar. Uma estranha névoa paira no ar. De onde vem e por que permanece sempre lá?
Ninguém sabe. E os mistérios não param por aí. Por séculos, pessoas desapareceram na vasta floresta. Os cientistas acreditam que a geologia maluca do local seja a culpada. Rachaduras podem aparecer repentinamente no solo, grandes o suficiente para que uma pessoa possa cair. Ocorrem mudanças bruscas no clima e talvez até vapores venenosos. Certas árvores desprendem-se quando caem no chão. Há uma longa estrada por Ladakh, na Índia. É chamada de estrada magnética. Ela se inclina para cima e parece violar as leis da gravidade. Aqui está o que acontece. Você dirige até o pé da colina, desliga o motor e sai do carro. O carro começa a rolar morro acima a até 20 km por hora. Por que isso acontece? Teoria número 1. A colina tem uma atração magnética incrivelmente forte e atrai carros quando eles se aproximam demais. A Força Aérea Indiana supostamente evita sobrevoar a área para evitar qualquer interferência nos seus equipamentos. Versão número 2. É tudo apenas uma ilusão de ótica. As colinas ao redor parecem desaparecer no horizonte. Parece que a estrada está inclinada para cima, mas na verdade não está. O enorme Lago Michigan se parece mais com um mar do que com um lago, e nos últimos 400 anos, 6.000 navios desapareceram nele. Por que isso acontece? O lago tem seu próprio triângulo misterioso, e na verdade há mais mistérios não resolvidos aqui do que no famoso Triângulo das Bermudas. Em 1950, o voo 2501 desapareceu no lago, no trajeto de Nova York para Minneapolis. O destino dos 3 membros da tripulação e 55 passageiros permanece desconhecido. Em 2007, um professor de arqueologia subaquática estava pesquisando o fundo do lago Michigan. Ele encontrou pedras dispostas em um círculo a 12 metros abaixo da superfície. Elas meio que se pareciam com Stonehenge, na Inglaterra. Mas por que estão no fundo de um lago? E quem as colocou lá? Os arqueólogos encontraram um padrão esculpido em uma das pedras. Seu contorno lembra o desenho de um animal. Bem, isso não é incomum, exceto que esse animal em particular, que se parece com um mamute, foi provavelmente esculpido há cerca de 10.000 anos. Dormir é muito difícil para os venezuelanos que vivem perto do lago Maracaibo. Bem no local onde o rio Catacumbo deságua no lago, ocorrem enormes tempestades elétricas que podem durar até 10 horas, 260 dias por ano. Isso representa mais de 1 milhão de raios sobre o lago todos os anos. Os cientistas não sabem exatamente o que causa essas festas de relâmpago diárias. Algumas pessoas acreditam que o fenômeno seja devido ao gás metano que sai do solo. Outros cientistas culpam os depósitos de urânio no solo. Hoje em dia, porém, a maioria dos pesquisadores tem certeza de que os raios são causados pelo clima. O ar frio da montanha se choca contra o ar quente do mar. O resultado, muita fricção e umidade, a combinação perfeita para fogos de artifício naturais quase que todas as noites. É muito barulhento e meio irritante para quem mora nas proximidades, mas a área é muito importante para o planeta, pois ajuda a regenerar nosso ozônio atmosférico vital. E o pioneiro, o Triângulo das Bermudas. Aviões, navios, tudo some sem deixar rastros. As teorias são infinitas. Os cientistas até acreditam que possa haver um enorme meteoro no fundo do mar emitindo sua própria energia magnética. Isso pode ter interferido no equipamento de navegação de todos aqueles veículos azarados. E isso já vem acontecendo há um tempo. Os pesquisadores acreditam que esses problemas já aconteciam mesmo na época de Colombo. No que diz respeito ao Alasca, as anomalias magnéticas são 8 ou 80. Por lá, sua bússola pode estar 5, 30 ou até 60 graus errada. Mas o mau funcionamento do equipamento não é realmente suficiente para explicar o desaparecimento de tantas aeronaves e pessoas neste estado absolutamente massivo. O Alasca é selvagem. Altas montanhas, florestas sem fim, neve no inverno e calor intenso no verão. Existem 3 milhões de lagos, 12.000 rios e cerca de 100.000 geleiras. Existe apenas 0,49 pessoa por quilômetro quadrado. A Califórnia tem quase 100. No Alasca, você poderia caminhar dias, semanas, até meses sem ver ninguém, exceto talvez um urso ou 2. Os dias e as noites podem ser realmente confusos neste extremo norte. Turistas de todo o mundo sonham em ir ao Alasca para ver o planeta como ele era antes, sem selva de concreto, sem estradas intermináveis, armazéns e campos de milho. Mas este não é apenas um lugar bonito, também é um lugar incrivelmente perigoso. Você pode se perder na floresta, ficar sem comida, ficar encharcado até os ossos, perder sua bússola ou GPS. Nas condições adversas do Alasca, o perigo está sempre ao dobrar a esquina. A maioria dos turistas simplesmente não está preparada para isso. 80% das comunidades do estado não estão conectadas ao sistema viário.
Nos tempos do Velho Oeste, os cavalos transportavam pessoas, produtos e informações. No Alasca, tudo gira em torno de aviões. O Alasca tem 9.000 aeronaves e 8.000 pilotos, e aumentando. Isso é mais de um piloto em cada 100 habitantes do Alasca. Mudanças climáticas repentinas, chuvas frequentes e violentas, tempestades de neve e nevoeiro não formam uma boa receita para um voo tranquilo. As asas dos aviões no Alasca podem ficar cobertas de gelo. A neblina pode ocultar o topo das montanhas nevadas e fortes rajadas de vento podem tirar um pequeno avião do curso. É com isso que esses pilotos precisam lidar sempre que decolam. Então, e aquele avião que desapareceu? Os investigadores acreditam que o Douglas C-54 Skymaster desapareceu devido ao mau tempo, e quaisquer destroços foram cobertos com neve ou caíram em um lago. 5% do Alasca é coberto por geleiras, e há muitas rachaduras nelas, algumas grandes o suficiente para caber uma pessoa, algumas pessoas ou até mesmo um avião inteiro nelas. No mundo todo, mais de 25 milhões de pessoas embarcaram em navios de cruzeiro em 2017. Pode não parecer muito, mas é mais do que a população da Bélgica. É uma ótima alternativa de passeio com um bônus adicional. Dá para passar por vários destinos diferentes e escolher um deles para viajar nas próximas férias. Se você já reservou uma viagem em um navio de cruzeiro, mas ainda não tem ideia do que deve levar, comece com uma pesquisa sobre os destinos específicos do seu navio. De qualquer forma, não esqueça de levar sapatos de salto baixo. Além disso, inclua um calçado confortável para caminhar distâncias maiores para os dias de visitação em terra. Dependendo da estação, você pode querer levar roupas de banho também. Se estiver tomando algum tipo de medicamento, lembre-se de levá-lo na embalagem original. Se você é do tipo que leva pouca coisa, não se preocupe. A maioria dos navios de cruzeiro tem lavanderias. Elas são meio caras, especialmente se quiser que suas roupas sejam lavadas, passadas e dobradas. Porém, isso evita de levar muita bagagem ou ter que ficar lavando roupa mesmo. É muito importante que você notifique a administradora do cartão de crédito antes de embarcar no navio, ainda mais se o seu itinerário incluir um ou mais países estrangeiros. Seu cartão de crédito pode ser bloqueado se houver alguma atividade incomum na sua conta. A maioria dessas empresas possui algoritmos que são acionados quando há cobranças de países diferentes uma atrás da outra, que é exatamente o que você fará em um navio de cruzeiro. Avisá-los com antecedência evita o constrangimento de ter seu cartão recusado em algum restaurante chique. Para garantir o melhor quarto, antes de reservá-lo, verifique a planta do convés do navio, que deve estar disponível no site deles. Se é paz e tranquilidade que você procura, não vá para os quartos logo acima ou abaixo de qualquer um dos locais de entretenimento do navio. Além disso, se você tem histórico de enjoo, tente evitar os quartos disponíveis na frente da embarcação. Prefira aqueles localizados mais no meio, em um convés inferior, onde sentirá menos movimentos. Se é a sua primeira viagem em um cruzeiro, você pode se surpreender ao saber que algumas cabines não têm janelas. Antes de fazer uma reserva, certifique-se de verificar todas as comodidades do quarto escolhido. A maioria dos navios de cruzeiro adiciona várias fotos das acomodações em suas páginas de reserva, e pode ser um pouco confuso saber exatamente o que você está comprando por esse preço específico. Além disso, alguns quartos a bordo também são muito pequenos. Se não gosta de dormir em espaços pequenos, é possível pedir um upgrade para um maior, mesmo que seja um pouco mais caro. Você sempre pode dividir o custo com um amigo se ele quiser te acompanhar no cruzeiro. Com a ajuda da tecnologia, mesmo que um local específico não tenha janelas, isso não significa que não seja possível ver as ondas. Mas como? Você pode perguntar. Navios de cruzeiro mais sofisticados apresentam um bônus adicional secreto. Nas áreas sem acesso à luz solar, especialistas construíram varandas virtuais. Telas de alta tecnologia funcionam mostrando o que está acontecendo lá fora em tempo real. Elas também têm um benefício adicional. Em caso de mau tempo, os hóspedes ainda podem sentir o ar livre, sem que o vento ou a chuva estraguem seus cabelos ou roupas. Pode não ser a coisa em si de verdade, mas ainda é melhor do que ficar claustrofóbico a bordo. Planejando fazer um cruzeiro econômico? Pode não ser uma ideia tão ruim, especialmente se você estiver procurando por upgrades de última hora. Você pode até acabar passando férias como um milionário sem ter que gastar assim. Essas ofertas às vezes incluem coisas como uma varanda privativa no quarto, talvez alguns serviços de spa ou preços ainda melhores para refeições sofisticadas.
Se estes quartos não estiverem todos reservados no momento do embarque, podem ser disponibilizados para o restante dos passageiros por preços muito melhores do que os ofertados inicialmente. Pode haver brindes escondidos a bordo se você prestar bem atenção. Coisas como doces de cortesia no final da manhã ou uma xícara de chá ao final da noite por conta da casa podem ser algumas das coisas oferecidas aos hóspedes. É só pedir. Você pode querer conferir o que outros turistas estão fazendo. Algumas pessoas com mais experiências em cruzeiros podem dar ótimas dicas e truques. Não tenha medo de puxar conversa se vir alguém recebendo algo de graça. Alguns navios de cruzeiro têm uma pegada mais luxuosa. Eles têm até áreas exclusivas projetadas para hóspedes em suítes caras e, na maioria das vezes, ficam no topo do navio. Em um determinado cruzeiro, esses passageiros têm membros da equipe designados, chamados de Royal Genies, que são tipo mordomos. Eles podem atender a apenas algumas cabines. Como a companhia quer evitar que outros hóspedes fiquem fazendo perguntas, tomando tempo de atendimento dos hóspedes VIPs, os Genies não usam crachá nas áreas públicas. A maioria das áreas comuns dos navios de cruzeiro exigem que os viajantes sigam um código de vestimenta. Mas se você pesquisar com antecedência, poderá descobrir que algumas áreas são mais tranquilas quando se trata do que as pessoas devem vestir. A maioria dos navios exige que as pessoas usem trajes elegantes, o que significa calças com camisa social para homens ou blusas e saias, vestidos ou calças elegantes para as mulheres. Quanto aos destinos de viagem, pesquise com antecedência os portos que vai visitar. Você saberá o que vestir, como vai estar o tempo e se precisa levar mais alguma coisa na mala, como guarda-chuva ou toalha de praia. As paradas dos cruzeiros duram apenas algumas horas na maioria dos casos, e você vai querer aproveitá-las ao máximo. Se determinado local incluir museus ou galerias de arte da sua lista de lugares para visitar, reserve com antecedência para não perder tempo esperando nas filas. Alguns navios de cruzeiro até oferecem aos seus hóspedes passeios particulares pelos portos que irão visitar. Certifique-se de reservá-los com antecedência se for algo do seu interesse, pois a lista lota rapidamente. Passeios independentes são um pouco mais privativos. Você pode passar o tempo com seu guia turístico e até mesmo fazer mais perguntas. Lembre-se sempre de colocar o telefone no modo avião enquanto estiver a bordo. A maioria das histórias de horror de navios envolve novatos em cruzeiros que acabaram pagando milhares de dólares em tarifas de celular enquanto estavam a bordo, só porque esqueceram de desligar o telefone. Se você é o tipo de pessoa que não consegue desligá-lo, verifique com sua operadora antes de viajar para o exterior. Algumas podem oferecer planos especiais por tempo limitado, sem custos adicionais. Você estará livre para conversar, ligar ou navegar pelos vídeos do YouTube sem se preocupar em pagar uma fortuna. A maioria dos navios de cruzeiro também oferece Wi-Fi de cortesia ou pacotes que podem ser adquiridos com antecedência, que são muito mais acessíveis. Você pode se comunicar com seus amigos e familiares em casa via FaceTime ou Skype. As pessoas que ouviram falar da tragédia do Titanic sempre se perguntam o que pode acontecer se algo der errado a bordo. Vamos pegar os botes salva-vidas, por exemplo. O Titanic tinha apenas 20 deles a bordo, que tragicamente não foram suficientes para acomodar todos os passageiros depois que o navio atingiu o iceberg. Alguns navios de cruzeiro sofisticados hoje em dia têm um número ainda menor de botes salva-vidas, de 15 a 18. Parece estranho? Bem, na verdade não, sendo que cada bote salva-vidas pode acomodar até 370 pessoas. Mesmo os navios maiores, que têm capacidade estimada para 8.000 pessoas quando lotados, incluindo turistas e funcionários, estão seguros em caso de emergência. Se você desenhar um mapa, traçar uma linha conectando as ilhas Bermudas, Porto Rico, Miami e de volta às Bermudas, o que obtém? O infame Triângulo, conhecido por engolir milhares de navios e aeronaves ao longo de séculos. Mas há um novo mistério para este lugar já enigmático. Há algo escondido nas profundezas das águas e está deixando pistas bizarras de sua existência. Splash! Seu submarino atinge a superfície da água. Você desce 30, 300, 600, 900 metros. Está ficando mais escuro. As paredes do submarino rangem à medida que a pressão aumenta. Mais de 95 bar. É tipo o peso de um piano de cauda comprimindo cada centímetro quadrado de seu corpo de todos os lados. Você chegou ao seu destino. Tudo o que resta é localizar a besta.
bem na hora. Rodeado pelo vazio negro, você vê um brilho verde brilhante que está se aproximando. E aumenta ao chegar mais perto. É isso! A criatura está deixando estranhas marcas circulares em peixes, golfinhos, baleias e até mesmo em outros tubarões. Trata-se do tubarão cortador de biscoitos. Não se deixe enganar pelo tamanho. Pode não ser maior que um pino de boliche, mas é um parasita e se liga a outros animais marinhos, usando seus dentes serrilhados bem arranjados. Com uma mordida, ele enche a barriga, se desprende e continua o dia. O lanche móvel dele também segue nadando. A única evidência deste encontro: uma marca em forma de biscoito no corpo da vítima. Não presuma que você está seguro em seu submarino. Esse carinha ousado também persegue essas máquinas. Você decide não arriscar que o tubarão faça um buraco na única coisa que o impede de ser esmagado pela água ao redor. Então continua sua jornada para encontrar outras criaturas bizarras espreitando no Triângulo das Bermudas. Com o dobro da profundidade, encontrará o peixe-dragão negro. Ao contrário de outros habitantes de águas profundas, essa coisa produz luz na faixa do infravermelho. Azul e verde é o que os outros peixes bioluminescentes usam. Isso dá ao dragão negro uma grande vantagem. Ele emite luz que outros habitantes marinhos simplesmente não conseguem perceber. Seus predadores não conseguem detectá-lo tão bem quanto as criaturas das quais ele se alimenta. Um habitante verdadeiramente único do fundo do mar é a lula vampira do inferno. Nem vampiro nem lula o polvo. Essa coisa é uma espécie única. Tem os maiores olhos em comparação com o tamanho do corpo de qualquer animal em todo o planeta. Quando se sente ameaçada, enrola os braços ao redor do corpo. Essencialmente, a criatura se vira do avesso. Outro animal a evitar aqui é o terrível verme bobbit. Ele se enterra no fundo do mar, deixando uma pequena parte do corpo para fora, e espera a hora do jantar com um aparelho bucal em forma de pinça aberto. Do menu dele fazem parte outras minhocas e peixes que podem ser 7 vezes maiores. Ele usa as 5 antenas para sentir quando o almoço está perto o suficiente e ataca. Em um instante, se lança para frente e agarra seu lanche com o aparelho bucal. Mas ainda não acabou. Uma vez que as mandíbulas estão cravadas em seu almoço, o verme injeta veneno nele e o puxa para dentro da toca para se refestelar. Uma das trincheiras mais profundas do Triângulo das Bermudas é a língua do oceano. Esse também é o local de reprodução secreto dos tubarões-tigre. Você vai conhecê-los instantaneamente graças às listras cinza mais escuras de tigre nas laterais. Eles são a segunda maior espécie de tubarões predadores, depois do grande branco. E com um grande tamanho, vem um grande apetite. Mamíferos marinhos, tubarões menores, arraias e tartarugas verdes, todos fazem parte do menu. Se você um dia ficar cara a cara com um tubarão-tigre, espero que não, lembre-se, é possível dizer a idade do peixe olhando para as listras dele. Elas desaparecem com o tempo, então quanto mais jovem o animal, mais pronunciadas as listras. Há uma abundância de zooplâncton no Triângulo das Bermudas. Este é geralmente um pequeno organismo essencial para a cadeia alimentar do oceano. Mas veja só, se nada o comesse e ele crescesse descontroladamente, cobriria o mundo inteiro em camadas e camadas em apenas 4 meses. E o maior tipo de zooplâncton é a água-viva. As águas-vivas já existiam muito antes dos dinossauros. Provavelmente você sabe que seu corpo é composto de 60% de água. O de uma água-viva possui 95%. Portanto, se ela for levada para a costa, depois de algumas horas, a maior parte do corpo simplesmente irá evaporar no ar. Também é uma espécie que vive para sempre. Ela pode voltar ao estágio de pólipo e crescer novamente. Parece algo de outro planeta, mas não é geleia espacial. Aliás, isso existe. De volta aos anos 90, a NASA criou águas vivas no espaço para ver o que a gravidade zero faria com elas, que estavam muito bem vivendo lá no cosmos. Quando voltaram para a Terra, porém, tiveram problemas para se ajustar. A enguia europeia ainda não foi ao espaço, mas é uma espécie de globetrotter. Viaja da Europa até o Mar dos Sargassos, onde está localizado o Triângulo das Bermudas. No estágio de larva, ela às vezes vagueia pelo oceano por até 3 anos. O animal é também o camaleão do mar.
Com o passar dos anos, muda de cor, passando de translúcido a amarelo e ao prata metálico. Essa enguia é noturna e reservada. Praticamente a companheira ideal para ter quando você assalta a geladeira no meio da noite. Uma lula gigante com mais da metade do comprimento de um campo de futebol uma vez apareceu em uma praia da Flórida. Os pesquisadores suspeitaram que esse monstro viesse do Oceano Atlântico, perto do Triângulo das Bermudas. Trata-se de um animal invertebrado, ou seja, sem espinha dorsal e mais longo. A lula gigante também tem os maiores olhos da Terra, de todos os tempos. Eles são grandes como uma bola de futebol. Outra criatura encontrada perto do Triângulo das Bermudas é o camarão da caverna de Sterrer. Ele sempre foi tão bom em se isolar que ninguém sabia de sua existência até 2011. Algumas fêmeas carregam um número impressionante de ovos. Os cientistas descobriram uma delas com cerca de 2.000 ovos presos ao corpo. A freira das Bermudas é a ave nacional. Sim, você adivinhou, das Bermudas. É a segunda ave marinha mais rara do planeta. Na verdade, pensava-se que ela estava extinta até 1951, quando algumas delas foram avistadas na ilha. Seu grito é estranho, de causar arrepios na espinha. O garoupa de Trindade só pode ser encontrado na costa do sul da Flórida. Ele fica à espreita e embosca seu almoço de outros peixes, caranguejos e lagostas. Parece um aspirador de pó. Inala a comida por sua enorme boca. O peixe também tem um mecanismo de defesa legal, como o camaleão, muda de cor quando se sente em perigo. Às vezes assume um tom mais claro ou mais escuro para se misturar com o ambiente. Então, você pode localizar uma garoupa de Trindade ou não. Se você visitar o Triângulo das Bermudas, provavelmente verá um tubarão-martelo. Ele usa aquela icônica cabeça de forma de martelo para prender seu lanche, geralmente a raias no fundo do oceano. O formato da cabeça também lhe dá uma visão melhor. Ele pode ver quase 360 graus ao redor, acima e abaixo. Bem, exceto por um ponto cego bem na frente do nariz. A tartaruga de pente pode não parecer intimidante, mas comerá qualquer coisa por perto na qual conseguir colocar o bico de pássaro. Esponjas do mar, algas e até águas-vivas peçonhentas. Muitas das coisas do menu dela são intragáveis para a maioria. Mas a gordura corporal pode absorver o veneno e as toxinas, de modo que sai ilesa. O Triângulo das Bermudas também é o lar dos vagalumes verdes. Eles não são realmente verdes, mas larvas, e produzem a luz brilhante em um órgão perto da cauda. Essa luz faz com que criaturas menores se aproximem deles, tornando mais fácil pegar o almoço. Na maioria das vezes, eles parecem bastante comuns, mas têm uma programação estranhamente fixa. Se iluminam cada 3 noites após a lua cheia durante o verão, em um horário exato. Mas voltando às criaturas mais apavorantes do Triângulo das Bermudas, há o tubarão-duende, conhecido como fóssil vivo, porque é o único que restou de sua família animal. E tem mais ou menos o comprimento do seu antebraço e não parece nada de especial. Mas observe com atenção quando o almoço fica perto demais. Bum! A mandíbula do tubarão é disparada da boca e agarra a criatura azarada. Uma vez que os dentes estão cravados, a mandíbula volta direto para a boca dele. E sim, você compartilha o planeta com essa coisa. 10 de abril de 1912. Você está na costa do Oceano Atlântico, em uma pequena cidade portuária. Centenas de pessoas, e você entre elas, embarcarão num imenso e majestoso navio. Ele tem o triplo do comprimento da Estátua da Liberdade. O navio é considerado a embarcação mais avançada e inafundável de seu tempo. Dá para ver centenas de janelas de cabines luxuosas no convés dele e o escrito Titanic no magnífico casco de ferro. Neste dia, o famoso transatlântico partiu para sua primeira e última viagem de Southampton para Nova York. Mas agora, você verá uma história alternativa. Você ouve um membro da tripulação anunciando o início da viagem do Titanic. O navio navega da África para as Bermudas. E a causa da sua catástrofe não será um iceberg. Durante 4 dias, o Titanic navega pelas águas do Atlântico Norte. O sol aquece tanto o navio que durante o dia, todos os passageiros ficam sentados dentro do navio. Ao entardecer, quando uma brisa fresca paira sobre o oceano, todos sobem para o convés para assistir ao lindo pôr do sol avermelhado. É meia-noite do dia 15 de abril. Você está sentado na sua cabine lendo um livro. Geralmente você está dormindo a esta hora, mas agora está apenas folheando página por página. Então fecha o livro e olha ao redor da cabine.
e sente como se alguém estivesse te observando. Você levanta e começa a suar frio. Uma sensação inexplicável de ansiedade permeia seu corpo e dá arrepios. Você olha pela janela da cabine, onde os respingos do oceano batem no vidro, mas não consegue ver nada. Há uma névoa densa lá fora. Você sai da cabine. Além de você, vários passageiros também deixaram suas camas por causa do aumento da sensação de perigo. Eles te cumprimentam e perguntam o que há de errado, mas ninguém sabe. Você vai até as escadas para sair no convés e ver a situação. Nesse ponto, o chão desaparece sob seus pés. Um forte impacto te faz cair. Um estrondo reverbera pelo Titanic. Você se levanta e vê mais e mais pessoas saindo de suas cabines. Você corre escada acima e encontra um membro da tripulação. Ele não diz nada, mas seus olhos estão arregalados de medo. Você sobe no convés e quase não consegue ver nada. Uma névoa espessa e úmida paira sobre o navio. Vários passageiros estão com as mãos na cabeça, como se estivessem com dor de cabeça. Você vê o capitão e pergunta o que aconteceu. Ele admite que não tem ideia de onde vocês estão. Você vê uma bússola na mão dele. A seta gira em diferentes direções. É impossível determinar onde exatamente o navio está agora. Curiosamente, o Triângulo das Bermudas não existia antes de 1964, mas os primeiros relatos de navios perdidos nesta área datam de meados do século XIX. Outro impacto. Desta vez você consegue ficar de pé. Parece que algo grande acabou de atingir o navio. Você corre para a grade na borda do convés e olha para o mar. Através da névoa branca, percebe uma enorme barbatana de tubarão. Você não viu o tamanho todo dele, mas pelo que viu, ele deve ser tão longo quanto um vagão de trem. O tubarão sai nadando, mas depois de alguns segundos você consegue ver a barbatana dele novamente. Ele rapidamente se aproxima do navio e agarra o casco de ferro com suas enormes mandíbulas. O deck está tremendo. Você consegue ouvir o barulho do metal. Parece que este enorme predador acabou de fazer um buraco no casco. Apenas uma criatura no planeta consegue fazer isso: o megalodonte. Ele é um antigo predador marinho que media quase 18 metros de comprimento e não tinha concorrentes no oceano. Estava no topo da cadeia alimentar. Acredita-se que esse tubarão desapareceu há milhões de anos, mas exploramos apenas 5% dos oceanos. Aqui, ele está vivo e nadando nas águas misteriosas do Triângulo das Bermudas. Todos a bordo do navio estão em pânico. Pessoas do convés inferior estão correndo escada acima. O Titanic afunda lentamente e se inclina para o lado. Todos vão para os botes salva-vidas, mas ninguém se atreve a entrar neles enquanto o enorme monstro está por perto. A proa do navio submerge na água. Você fica do lado esquerdo do convés e vê o megalodonte arrancar pedaços do casco de ferro. Você grita para as pessoas na área da popa, dizendo que o megalodonte está ocupado e elas têm tempo para evacuar. Os primeiros barcos de resgate com passageiros descem para a água. Alguns passageiros simplesmente pulam no mar. Felizmente a água é muito mais quente do que no local onde o Titanic realmente afundou. Você coloca um colete salva-vidas e pula também. O megalodonte ataca o navio e o arrasta mais para o fundo. O cheiro da cozinha do Titanic deve tê-lo atraído. Você se vê entre os destroços e os botes salva-vidas do navio. A névoa finalmente está subindo. O céu estrelado e a lua iluminam a superfície do mar. As pessoas te ajudam a subir a bordo de um barco de resgate. Todos tentam navegar para o mais longe possível do navio que está afundando. Você vê o enorme tubarão nadando ao redor do Titanic. Nesse momento, algo o distrai e o predador vai embora. Mais da metade do navio já está abaixo da superfície, e a outra metade parece uma vela saindo da água. O oceano está calmo, o céu está claro e sem nuvens. Não há vento. Ao lado, você vê uma onda enorme crescendo atrás do Titanic. Ela tem cerca de 15 metros de altura, como um prédio de 5 andares. Ela derruba o navio com tanta facilidade, como se ele fosse feito de papel. A onda monstruosa se dissolve na água tão rápida e inesperadamente quanto apareceu. Você acabou de testemunhar um vagalhão. Esse fenômeno ocorre em todo o mundo. Ondas enormes aparecem de repente, destroem navios e desaparecem sem deixar rastros. Os cientistas ainda não sabem determinar sua natureza exata, mas de acordo com a teoria mais popular, essas ondas são formadas por vampirismo cinético. Sob certas condições naturais, as ondas se acumulam e trocam energia cinética. Entre todas as ondas que existem, existe uma onda vampírica que absorve a energia de todas as outras. Quando muita energia é acumulada, uma onda enorme cresce e mostra toda a sua força. Alguns acreditam que o frequente desaparecimento de navios no Triângulo das Bermudas ocorria por causa de vagalhões. As pessoas nos botes se acalmam. Alguém dispara um sinalizador para o céu.
Você olha para o oceano e vê a barbatana triangular do megalodonte emergindo da água. Ela é do tamanho de um veleiro e está vindo na sua direção. Você rema o mais rápido que pode. As pessoas estão gritando e pedindo ajuda. Não há como escapar. O lendário monstro está cada vez mais perto. A cabeça do tubarão aparece sob a superfície. Ele abre sua enorme boca cheia de centenas de dentes afiados. Cada um deles tem o tamanho da palma da sua mão. O bote caberia inteirinho na boca do tubarão. Ele é capaz de engolir vocês inteiros. O tubarão para e fecha a boca a um braço de distância do bote. Você consegue ver a água borbulhando ao seu redor. Das profundezas do oceano, vários tentáculos gigantes atacam e envolvem o megalodonte. Eles puxam o tubarão para baixo. Você olha para o lado e vê um brilho roxo com um círculo preto no centro. Alguém no bote percebe. As pessoas começam a gritar. "Ele está olhando para nós!" grita uma mulher. Depois de um segundo, você fica arrepiado e um calafrio percorre todo o seu corpo. Este brilho roxo é o olho de alguma coisa. E o círculo preto é a pupila. A criatura que está olhando para você agora é tão grande que o barco parece um grão de arroz para ela. É o Kraken. A lula gigante. Um antigo monstro que afundou centenas de navios, mas cuja existência ainda não foi provada por ninguém. Felizmente o bote em que você está é muito pequeno para interessar ao Kraken. Você consegue ver seus olhos se afastando cada vez mais. Enormes tentáculos puxam o resistente megalodonte para as profundezas. 1 hora se passa e outro grande transatlântico chega aos destroços do Titanic. Todos os passageiros são resgatados. Você olha para trás, para o mar calmo, para o lugar por onde o Titanic recentemente navegou. Você sobe a bordo do navio de resgate e promete a si mesmo nunca mais embarcar em uma viagem marítima novamente. 4 de dezembro de 1970, o piloto Bruce Jernan tinha 2 passageiros a bordo de seu avião monomotor Beechcraft Bonanza, seu pai e seu sócio. Eles decolaram da ilha de Andros, nas Bahamas, rumo ao noroeste, em direção à costa da Flórida. Claro, eles estavam no terrível espaço aéreo do Triângulo das Bermudas. Mas aquele era um voo típico que Bruce já havia feito dezenas de vezes antes. A viagem geralmente demorava cerca de 1h30, sem qualquer percalço. Bruce decolou e começou a ganhar altitude. Coisas estranhas começaram a acontecer desde o início. Primeiro, ele percebeu uma pequena nuvem à frente, mas ela continuou crescendo. Não pelo avião estar se aproximando. Ela estava realmente ficando maior em tamanho. Bruce teve que passar voando através dela e saiu do outro lado sem qualquer problema. Ele ganhou altitude e mais uma nuvem misteriosa apareceu. Essa era enorme, e o piloto não teve outra escolha a não ser voar através dela também. Naquele momento, ficou escuro como a noite ao redor da aeronave. Mas aquela não era uma nuvem de tempestade, não estava chovendo. Bruce estava começando a ficar preocupado. E então, BUM! Ele viu flashes de uma luz branca. Continuou voando por mais 30 minutos quando percebeu que era a mesma nuvem pela qual havia passado antes de começar a subir. Mas agora, ela era cilíndrica e o avião voava pelo meio dela, que era ampla e parecia infinita. Bruce pensou que nunca conseguiria sair daquela armadilha. Mas 1 minuto depois, viu a luz no fim do túnel. Só que, de repente, as paredes do túnel de nuvens começaram a se estreitar. Elas estavam se aproximando do avião. Os instrumentos de navegação passaram a falhar. A bússola estava girando sozinha no sentido anti-horário. As paredes continuavam se estreitando, cada vez menores, envolvendo como um vórtice. Os instrumentos elétricos ainda estavam enlouquecidos. Bruce tinha pouco tempo e precisava sair rápido daquele lugar. Exaustivos, 20 segundos depois, ele saiu daquela armadilha de nevoeiro. Como o piloto descreveu mais tarde, ele se sentiu sem peso por 5 segundos quando o avião saiu do túnel. As nuvens se dispersaram e agora a aeronave estava em uma névoa acinzentada. Os homens suspiraram aliviados. Bruce imediatamente pegou o rádio e contatou o controle de solo para determinar sua localização. Mas quando o funcionário do controle olhou para a tela verde, seu rosto se contorceu de tão confuso. O avião não estava no radar. Era como se fosse invisível. Então o funcionário de controle disse que a aeronave já estava no espaço aéreo de Miami. Bruce ficou absolutamente chocado. Aquilo simplesmente não podia ser verdade. Lembre, a viagem inteira geralmente levava cerca de 90 minutos, mas desta vez demorou apenas 47 minutos para chegar ao destino. O avião não ganhou magicamente uma velocidade supersônica, além da máxima de cruzeiro limitada para o modelo. Isso era fisicamente impossível. O oficial deve ter cometido um erro. Mas quando as nuvens se dissiparam, Bruce viu que realmente estava sobre Miami.
O avião pousou em segurança e era hora de tentar resolver este mistério. O piloto verificou o combustível restante e o relógio. Depois de um pequeno cálculo, ficou ainda mais confuso. A aeronave não gastou a quantidade de combustível que deveria. Registros de arquivos mostram que 84 manchas solares foram registradas naquele dia, bem como um enorme vento solar. Isso causaria distúrbios na magnetosfera da Terra, que poderiam prejudicar os instrumentos e radares do avião. Mas até agora, ninguém conseguiu explicar como o avião chegou a Miami tão rápido. Talvez no futuro a verdade seja revelada. Enquanto isso, continua sendo mais um enigma misterioso do Triângulo das Bermudas. Algumas pessoas ainda têm medo de navegar por esta região porque mais de 50 navios e 20 aviões desapareceram aqui desde meados do século XIX. Você não encontrará este lugar em um mapa comum, pois não é uma região oficial do Oceano Atlântico. É apenas uma área imaginária de água em forma de triângulo perto da costa sudeste dos Estados Unidos. No momento, vamos desmascarar todos os mitos e contos de fadas sobre esse lugar. A teoria mais popular diz que a antiga cidade de Atlântida já foi localizada onde fica o Triângulo das Bermudas. Era habitada por uma civilização mais avançada do que as outras na Terra. Nesta área, foram instalados alguns cristais misteriosos que geravam energia infinita e abasteciam toda a cidade. Então a cidade afundou e suas ruínas ainda estão no fundo do Atlântico. Mas entre as suas ruínas, ainda existem lugares onde os cristais funcionam. Eles são a razão da maioria dos desaparecimentos. Os cristais liberam feixes de energia aleatoriamente em direção à superfície e desativam os eletrônicos de aviões e navios. Não há fatos apoiando essa teoria. Certa vez, alguém escreveu essa lenda em um livro sobre o Triângulo das Bermudas. E desde então, algumas pessoas garantem que é verídica. No entanto, há algumas estranhezas associadas a eletrônicos. Os astronautas da Estação Espacial Internacional notaram que o campo magnético da Terra é mais fraco na área do Triângulo das Bermudas. Este campo é um escudo que nos protege da radiação solar. Acima do triângulo, as partículas dos raios solares se movem mais rápido do que em qualquer outra parte do planeta. Isso causa funcionamento instável da eletrônica dos satélites voando na atmosfera terrestre. Contudo, não se aplica a navios e aviões. Também existe a teoria de que o Triângulo das Bermudas é o centro de uma anomalia magnética que causa erros de navegação. Mas verificações regulares do mapa magnético desta região não revelam nenhum problema. Você chega ao local, a água está calma e não há tempestade à vista. Você olha para a bússola e vê a agulha se movendo de um lado para o outro. Ah, não, já começou! O pânico aumenta dentro de você e você rapidamente vira o timão do navio para navegar para longe deste lugar. Pare! Existe uma explicação para o comportamento estranho da bússola nesta área há muito tempo. O Triângulo das Bermudas é um dos raros lugares do planeta onde o norte verdadeiro e o magnético estão exatamente na mesma direção. O norte verdadeiro é o polo norte geográfico do nosso planeta. O norte magnético direciona para o polo magnético norte, que constantemente se move ao redor da Terra. Às vezes, esses polos coincidem, e a linha reta que conecta o norte ao sul é chamada de linha agônica. Se você estiver nessa linha, sua bússola se comportará de maneira estranha e não apontará exatamente para o norte. Imagine que você é o capitão de um navio que navegava no Triângulo das Bermudas no início do século XX. Você precisa saber onde fica o norte para chegar à costa. Então olha para a bússola e ela aponta incorretamente. Você está se desviando de seu curso original navegando na direção errada. Tem o Mar do Caribe perto do triângulo, cheio de pequenas ilhas. O fundo do mar aqui não é profundo. O navio pode acabar entrando em águas rasas. E agora o navio está preso em um banco de areia. E você não tem ideia de onde está. Se isso fosse no século XXI, o capitão do navio seria capaz de chegar à costa usando GPS e outras formas modernas de navegação. Mas o mais interessante é que a bússola funcionaria bem desta vez, já que o polo norte magnético não coincide com o verdadeiro há muito tempo no território do Triângulo das Bermudas. A linha agônica está em algum lugar longe daqui. Não há problemas com a navegação agora, mas por alguma razão é aqui que os navios desaparecem. Na verdade, não apenas aqui, em todo o Oceano Atlântico. Existem locais de onde muitos outros navios desaparecem. O Triângulo das Bermudas nem mesmo está entre os 10 primeiros destes lugares. Uma das principais razões pelas quais muitos navios se perdem aqui é que uma das rotas marítimas mais populares do Atlântico passa pelo Triângulo das Bermudas. E quanto mais navios em um lugar, mais naufrágios. Simples probabilidade. Outras teorias dizem que há uma fenda espaço-tempo nesta região.
navios e aviões caem nessa fenda e terminam no passado ou no futuro. Mas por algum motivo, não há uma única prova desse mito. Não há razão para pensar que a fenda esteja escondida em algum lugar aqui. A base de uma civilização extraterrestre está localizada no Triângulo das Bermudas. Visitantes de outras galáxias roubam navios junto com a tripulação, para que ninguém encontre os destroços dos navios. Este também é um mito popular sem justificativa científica. Navios afundados não são encontrados aqui, pois há uma das trincheiras mais profundas do mundo. Qualquer navio naufragado afundará a uma profundidade de cerca de 5.800 metros. A enorme pressão e distância tornam difícil encontrar os navios. Além disso, a fossa de Porto Rico está nas proximidades. Em alguns pontos, ela chega a 8.000 metros de profundidade. O Kraken mora em algum lugar do Triângulo. Ele é uma enorme lula que afunda navios e também uma lenda que os marinheiros contam uns aos outros. No entanto, lulas gigantes vivem nas profundezas do oceano. Elas podem crescer até o tamanho de meio vagão de trem. Mas nenhum caso foi registrado em que tenham afundado um grande navio. E na área do Triângulo das Bermudas, elas nunca foram vistas. No passado, as pessoas não sabiam da existência dessas criaturas. Então, quando as viram pela primeira vez, as descreveram como monstros enormes e terríveis. Lulas gigantes são algumas das criaturas mais evasivas da Terra, e os cientistas tiveram que usar equipamento de sonar para encontrá-las. Elas não gostam de sair das profundezas escuras e provavelmente têm medo do som de qualquer navio. Uma hipótese mais realista sobre o mistério do Triângulo das Bermudas é o metano. Grandes depósitos deste gás podem ser encontrados no fundo do mar desta região. A partir daí, o metano é liberado na água. Ele assume a forma de bolhas enormes que sobem rapidamente à superfície. Então, o gás faz a água quase ferver, criando ondas que afundam os navios. A teoria é bastante realista, mas inúmeros estudos ainda não confirmaram a presença de um aumento na concentração de metano na região. A última vez que esse fenômeno ocorreu foi há 15.000 anos. Outra teoria possível implica o aparecimento de vagalhões. Imagine um mar límpido e calmo sem vento. De repente você ouve um zumbido alto. Em apenas alguns segundos, uma onda enorme, de 30 metros de altura, surge da superfície calma e cai sobre o seu navio. Alguns cientistas acreditam que vagalhões são criados por uma corrente marítima de superfície colidindo com um forte vento contrário. Há uma versão que afirma que a onda nasce devido à colisão de correntes quentes e frias. Mas a teoria mais interessante diz que essas ondas são formadas por vampirismo cinético. Sob certas condições naturais, as ondas podem trocar energia cinética. E entre todas as ondas haverá a onda vampiro, que obtém a energia de todas as outras. Quando acumula energia suficiente, a onda vampiro a libera. Isso explica a força do impacto e seu desaparecimento súbito. Esse fenômeno é observado em todas as águas dos oceanos do mundo, mas não há evidências de que ocorra com mais frequência no Triângulo das Bermudas. Se vagalhões aparecerem lá, não foram durante uma calmaria. Um mar agitado é o principal motivo do desaparecimento de navios no Triângulo das Bermudas. Fortes tempestades e furacões são frequentes por lá. Isso acontece porque as Ilhas Bermudas são uma área de alta pressão que desvia as tempestades em direção ao Triângulo. Ondas enormes simplesmente derrubam navios, e trovões e relâmpagos desativam a eletrônica dos aviões. Não há nada de misterioso nisso. Tempestades e desaparecimentos de navios ocorrem em todos os oceanos, mas muitas lendas foram criadas exatamente sobre o Triângulo das Bermudas. Tudo começou em meados do século XX, quando foi publicado um livro que nos diz que Atlântida fica nas águas do Triângulo. Nenhuma prova foi fornecida, mas as pessoas gostaram tanto dessa misteriosa teoria que começaram a construí-la. Passou-se a fazer documentários sobre isso, escrevendo novos livros. Cada material dedicado à natureza fantástica do Triângulo baseava-se não em fatos, mas nas teorias de outros livros e filmes escritos. E quando um tópico é popular, você pode ganhar dinheiro com ele. Os leitores gostam e os autores são recompensados. Pode ir mais rápido, por favor? Você pergunta ao taxista nervosamente. Ao chegar ao aeroporto, rapidamente pega sua bagagem do porta-malas e corre suando frio em direção ao prédio. Esbarra nas pessoas na multidão, pedindo desculpas a cada passo e finalmente chega no embarque. Em poucas horas, sai do aeroporto direto para o iate que o espera no porto. E só o fato de ver a costa se afastando já o acalma. Finalmente, suas férias nas Bahamas começaram. Você deita e fecha os olhos em paz.
Um leve balanço do iate o acorda. Não dá para saber exatamente por quanto tempo dormiu, mas o sol está lentamente baixando na linha do horizonte. Você aprecia um magnífico pôr do sol avermelhado, mas depois de 1 minuto, de repente percebe que não consegue mais ver a costa. Então, corre pelo convés, olhando para um lado e para o outro. Por toda parte, há somente o infinito do oceano. Você confere novamente suas habilidades de navegação e vai para a ponte de comando. Olha para a bússola e vê a flecha girando loucamente. As Bahamas, o Oceano Atlântico, a bússola... Só 1 minuto. Ah não! É o Triângulo das Bermudas! Você já ouviu muitas histórias sobre este lugar. Monstros marinhos, uma base extraterrestre, túneis do tempo e Atlântida. Mas em que acreditar? Tente adivinhar quais teorias sobre o Triângulo das Bermudas são verdadeiras. Assim, a bússola, o GPS e a internet do seu telefone se tornam inúteis. Nenhum dos equipamentos eletrônicos está funcionando. Você não consegue ligar o motor do iate para deixar este lugar. Isso acontece no Triângulo das Bermudas ou não? Uma das rotas marítimas mais conhecidas passa pelo Triângulo das Bermudas. Todos os anos, muitos navios navegam aqui. E desde o século XIX, apenas 50 desapareceram. Existem lugares no planeta onde muitos outros sumiram. E se houvesse problemas sérios com a navegação no local, as embarcações nunca passariam pela região. Anteriormente, a bússola já não funcionava bem no Triângulo das Bermudas, uma vez que as linhas dos 2 polos coincidem aqui, o norte verdadeiro e o norte magnético. Se você cair nessa linha, sua bússola se comportará de maneira estranha. Mas o norte magnético está constantemente mudando e agora está muito além do triângulo. Sua navegação está bem, o equipamento eletrônico também está bom. Mas o combustível do iate acabou e você se esqueceu de desligar o motor. Aí, apela para a equipe de resgate e eles prometem chegar em breve. Nesse momento, um ruído de baixa frequência vem das profundezas do oceano. O céu está no crepúsculo e percebe-se um brilho intenso vindo da água. Então, a alguns metros de distância, um enorme feixe de luz laranja sai dela indo em direção ao céu. Outro feixe dispara do outro lado do iate. O céu estrelado está nublado. Parece que um enorme detonador está disparando colunas de plasma para o céu. Um novo círculo de luz aparece ao redor do seu iate e fica cada vez mais brilhante. A carga de energia parte sua embarcação ao meio. Com um colete salva-vidas, você pula na água, gritando. Uma luz brilhante se forma logo abaixo e, é claro, é tudo um conto de fadas. Uma das teorias mais populares é que o local do Triângulo das Bermudas já foi a antiga cidade de Atlântida. As pessoas que viviam ali tinham tecnologias incríveis, sem rivais no mundo moderno. E entre essas tecnologias, os cristais de energia eram os mais incríveis. Eles geravam energia e alimentavam toda a Atlântida. A cidade está submersa e os cristais continuam a funcionar e a liberar raios de energia diretamente do fundo do mar. Essa lenda surgiu em meados do século XX. Assim começaram todos os outros mitos populares sobre o Triângulo das Bermudas. Você se senta na cabine e espera pelo resgate. O iate está balançando. Uma tempestade se aproxima. Pela janela, dá para entender o tamanho do problema, mas não é possível ver nada. Algo escuro e pegajoso grudou contra o vidro do lado de fora. E essa coisa está se movendo. É um tentáculo enorme. Há mais deles que estão por toda parte pendurados no iate. Você ouve o assoalho dele estalar e corre para o convés. Uma forte tempestade veio e uma lula enorme surgiu da água. Ela envolve os tentáculos na embarcação e a puxa para baixo. Você não consegue se mexer de medo. Isso também não é verdade. Lulas gigantes existem e nadam em todos os oceanos, mas não conseguem afundar grandes navios. Não há evidências de que o Kraken ou outros monstros semelhantes vivam nas profundezas do Triângulo das Bermudas. Em algum lugar distante no horizonte, dá para perceber um navio. Finalmente o resgate! Você vai para o deck, pega um refrigerante e espera por eles em silêncio. Estranhamente, estão se movendo muito lentamente. Dá para ver que a embarcação é feita de madeira e tem velas pretas, e é possível ouvir gritos e saudações. São piratas, com tapa-olhos, sabres e papagaios. Eles se aproximam e jogam cordas no convés do seu iate. Nenhuma lenda diz que piratas nos últimos séculos operam no Triângulo das Bermudas ou que o holandês voador fez outras embarcações desaparecerem. Uma teoria conhecida diz que os navios viajam para um passado ou futuro distante através de um portal do tempo na região.
Felizmente, tudo isso é mito e você está vivendo a nossa realidade e ainda esperando pelo resgate. No entanto, uma tempestade começa. Ondas enormes chacoalham o barco. Isso indica que o resgate não vai chegar logo com esse tempo, então é preciso esperar até de manhã. Você veste um colete salva-vidas e segura o timão com força. A tempestade não parece muito forte, mas nesse momento, à direita do iate há uma onda enorme. Ela é do tamanho de um prédio de 10 andares e surge muito rápido, virando sua embarcação como se fosse uma pena. O impacto é tão forte que ela vira 2 vezes e permanece na água. A enorme onda se dissipa tão de repente quanto apareceu. Um segundo depois, uma luz brilhante sai pelas nuvens. Isso não é o sol, mas um disco brilhante. Ele desce em direção ao iate e muda a gravidade, e está lentamente subindo no ar. Um uivo alto atinge seus ouvidos. O disco brilhante se abre e você se encontra em um espaço escuro. Isso também é uma lenda. Naves espaciais de outras galáxias não abduzem pessoas no Triângulo. Você está de volta ao convés durante uma tempestade. A propósito, aquela onda enorme era real. Esse fenômeno é chamado de vagalhão. As pessoas veem isso acontecer em todo o mundo e não apenas durante as tempestades. Uma onda perigosa pode aparecer repentinamente no mar calmo. Até agora, os cientistas não estudaram totalmente a natureza desse fenômeno. Muitos acreditam que as ondas transferem energia cinética umas para as outras e criam uma única que libera a carga e se torna inesperadamente enorme. Imediatamente depois disso, ela desaparece, pois a energia se esgota. Não há evidências de que essas ondas aconteçam com frequência no Triângulo. No entanto, a região das Bermudas está sujeita a tempestades e furacões frequentes. Em tais condições, o vagalhão pode facilmente aparecer. A tempestade está acabando e você está feliz por ter sobrevivido. Consegue ver os primeiros raios de sol e ouvir a água borbulhando ao redor do iate. Não há ondas, o mar está calmo, mas a superfície do oceano tem um comportamento estranho. Parece que a embarcação foi colocada em uma enorme tigela de sopa fervente. A fervura é tão forte que o barco balança violentamente. Você segura o timão com força, mas um chacoalhão especialmente forte o joga para fora do iate. Calma, está tudo bem. Existe uma teoria realista, mas não confirmada, que afirma que há depósitos de metano sob o Triângulo das Bermudas. Às vezes, o gás sai do fundo do mar e enche a água com enormes bolhas que espumam na superfície. Esse fenômeno existe, mas vários estudos mostraram que não há concentração de metano na região. Você já passou quase 24 horas em um dos lugares mais misteriosos do planeta e sobreviveu. Finalmente, vê o resgate. O navio está se aproximando. As pessoas pegam latas de combustível para reabastecer seu iate. Mas nesse momento, você vê uma enorme barbatana do tamanho de um veleiro. E então, um enorme tubarão salta da água. As mandíbulas têm centenas de dentes afiados, do tamanho da palma da mão de um adulto. O tubarão salta sobre o barco e o puxa para o fundo. Ok, isso também não é verdade. Na verdade, nem existe esse mito sobre o megalodonte nadando no Triângulo das Bermudas. Mais de 50 navios e 20 aviões desapareceram no Triângulo das Bermudas desde meados do século XIX. A região não consta em nenhum mapa de papel e não é uma área oficial do Atlântico. Esse enorme pedaço de água fica não muito longe da costa sudeste dos Estados Unidos e ainda assusta muitos marinheiros. Mas você não tem medo e quer provar que não há nada de especial ali? Então navega até o centro do Triângulo das Bermudas em um pequeno barco de pesca. Desliga o motor e espera. Várias horas se passam. O sol se põe abaixo do horizonte, a noite chega. Você está prestes a voltar para a costa, mas de repente tudo fica muito quieto. Então ouve um barulho na água. Olha para o mar e vê centenas de peixes nadando para a superfície. Algo grande os assustou, que vem direto das profundezas. No instante seguinte, você percebe grandes olhos brilhantes e longos tentáculos alcançando o barco. Parece que um dos mitos mais terríveis sobre o Triângulo das Bermudas mostrou ser verdadeiro. Uma lula enorme, arrastando navios para o fundo. As histórias sobre essas lulas surgiram muito antes dos mitos sobre o local. Durante séculos, marinheiros da Noruega e da Groenlândia contaram histórias sobre um monstro marinho assustador, o Kraken, nas quais ele quebrava o convés das embarcações com seus tentáculos gigantes e as arrastava para o fundo. A aproximação dessa criatura é impossível de ser notada, pois ela não ataca pelo lado, mas por baixo. Mas eram apenas histórias.
Somente no século XIX apareceram evidências científicas da existência desses monstros. Um bico de uma lula desconhecida foi encontrado na costa da Dinamarca. O tamanho? Cerca de 7,5 centímetros de diâmetro, equivalente a quase a palma da mão humana. Então, ficou claro que o Kraken era real. E é apenas uma variedade de lula gigante. Desde então, mais de 21 espécies delas foram descritas. Mas o primeiro vídeo com esse monstro foi gravado em 2004, nas águas do Atlântico Norte, não muito longe do Triângulo das Bermudas. Biólogos marinhos usaram uma isca para tirar as lulas das profundezas. O enorme monstro tinha cerca de 9 metros de comprimento, quase a metade de um vagão de metrô. De repente, ele apareceu na escuridão do oceano e rapidamente atacou a isca, apertando-a com seus tentáculos. Depois disso, muitas lulas gigantes foram registradas em fotos e vídeos. Elas apareceram na costa, passaram por navios. De acordo com alguns registros, o maior monstro já encontrado tinha 18 metros de comprimento e pesava quase 1 tonelada. Esse é o tamanho de um grande ônibus. Alguns cientistas acreditam que elas podem atingir 46 metros de comprimento, quase o dobro de uma quadra de basquete, mas seu tamanho não é suficiente para afundar um barco. A primeira coisa que as ajuda a fazer isso é o efeito surpresa. As lulas vêm das profundezas, o que significa que não podem ser vistas do convés. Mas o monstro pode ver uma embarcação de longe, porque tem os maiores olhos do mundo. Cada um do tamanho de uma bola de basquete, acostumado a ver as presas nas profundezas negras do mar e a uma grande distância. A maioria das criaturas do planeta não consegue enxergar nessas condições. Então, a lula percebe seu barco e acha que é comida. Ela rapidamente se aproxima e ataca com os tentáculos. Esse animal tem 8 membros e 2 tentáculos extras mais longos, que usa para levar comida à boca, que tem a forma de um bico. Os outros são cobertos por dezenas de ventosas cheias de dentes afiados. Nada pode escapar dessas garras. A lula as envolve ao redor do barco. Com os dentes em cada uma, morde o convés. 2 longos tentáculos podem agarrá-lo, enquanto você está correndo em pânico. O monstro pode balançar a embarcação de um lado para o outro, até que uma de suas partes afunde na água. Você luta contra 2 longos tentáculos e cai no chão. Os 8 braços do animal estão apertando cada vez com mais força. Dá para ouvir o barulho do casco. A lula é grande, mas não consegue afundar um grande objeto de metal. E provavelmente não poderia afundar os enormes navios que desapareceram no Triângulo das Bermudas. Você vê como a lula nada nas profundezas. E teve sorte dessa vez, mas definitivamente não enfrentaria 2 desses monstros. A existência de lulas gigantes foi comprovada há mais de 150 anos. Mas as pessoas ainda não sabem nada sobre elas. O fato é que elas são algumas das criaturas mais misteriosas da Terra. Nadam rápido, passam a maior parte do tempo em profundidades, entre 400 e 900 metros. Para descer lá, as pessoas precisam de submarinos robustos e equipamentos volumosos que fazem muito ruído. Uma lula notaria muito mais cedo e sairia nadando. Os cientistas não sabem nada sobre o comportamento do animal, vida social, hábitos ou a distância que percorre durante o dia. E o mais importante, não é possível saber quantos deles estão escondidos na água. O oceano foi apenas 5% explorado. É possível que milhões de lulas gigantes habitem as profundezas do mar. Imagine centenas de tentáculos gigantes alcançando um grupo de navios navegando pelo Triângulo das Bermudas. Nos séculos anteriores, poderiam facilmente afundar uma frota inteira, já que as embarcações eram feitas de madeira e eram mais leves. Então, envolveriam o convés, fariam buracos no corpo dos navios com seus bicos afiados. Ventosas dentadas quebrariam os mastros e rasgariam as velas. A água encheria os porões e lentamente subiria para o convés. Os barcos afundariam em questão de minutos. Imagine os sobreviventes chegando à costa e contando a todos sobre esses monstros enormes. Foi assim que as lendas sobre o Kraken apareceram. Felizmente, temos sonares e equipamentos para monitorar o espaço marítimo. Você liga o motor para nadar até a costa e percebe que cerca de 30 tentáculos estão saindo da água e chegando perto. 3 lulas gigantes espremem o barco por todos os lados e o puxam para baixo. Parece não haver escapatória. Você olha para a água e vê os olhos negros o encarando. Neste momento, encontra uma solução. As lulas passam toda a vida na escuridão e têm medo da luz. Felizmente, você tem um sinalizador e o usa para assustar os monstros. Eles voltam para a água, mas aparentemente não por muito tempo. Você lança mais alguns foguetes no oceano e grita de medo. A luz vermelha ilumina a escuridão do mar e é possível ver centenas de tentáculos em movimento.
e nadam rapidamente para longe do fogo para uma distância segura. A toda velocidade, você navega em direção à costa, enquanto segue lançando todos os sinalizadores de fogo na água, sem dar aos animais a chance de se aproximarem. Por fim, chega à terra, com a certeza de que nunca mais voltará a este lugar. A má notícia é que essas criaturas não nadam apenas no Triângulo das Bermudas. Elas já foram encontradas nos oceanos de todo o mundo. Sim, é possível que a lula gigante seja a principal razão para o desaparecimento de navios. Mas isso não torna o Triângulo das Bermudas um lugar único. Barcos e navios de carga desaparecem em todo o Oceano Atlântico. O Triângulo nem mesmo está incluído no top 10 desses locais. Além disso, a área é uma das rotas marítimas mais populares do Atlântico. E quanto mais navios navegam em um mesmo lugar, mais são perdidos. Muitos cientistas acreditam que o motivo dos desaparecimentos aqui são fortes tempestades e furacões. As Bermudas estão localizadas em uma área de alta pressão, que desvia as tempestades em direção ao Triângulo. As ondas atingem tamanhos tão grandes que são capazes de virar navios. Trovões e flashes frequentes de raios incapacitam aviões. O campo magnético da Terra é mais fraco nessa região. Esse campo funciona como um escudo que repele as partículas solares. Aqui, a radiação solar passa pelas camadas superiores da atmosfera e pode afetar negativamente o funcionamento dos aparelhos eletrônicos. Além disso, existe uma teoria que diz que o Triângulo das Bermudas é o centro de uma anomalia magnética. Mas os cientistas fizeram muitas verificações no mapa magnético desta região e não encontraram nenhuma esquisitice. Navios e aviões desaparecendo sem deixar rastro. Passageiros que nunca mais foram vistos. Relatos de luzes estranhas no céu. Não, essas não são cenas de um sucesso de bilheteria de Hollywood, mas algumas das estranhas ocorrências relatadas por mais de um século em uma área sinistramente apelidada de o Cemitério do Lago Ontário, também conhecido como Triângulo das Bermudas do Canadá, ou o Vórtice de Marysburg. Ele se estende por uma parte do Lago Ontário, de Kingston ao Condado de Prince Edward, no Canadá, e até Oswego, em Nova York, nos Estados Unidos. As lendas sobre essa área podem ser tão arrepiantes quanto a água gelada do lago em que aconteceram. A história mais inquietante envolve a escuna chamada Bavária. Era 1889 e o navio estava sendo rebocado pelo lago. Águas agitadas partiram a corda de reboque e o Bavária flutuou para longe. Felizmente, a escuna foi encontrada mais tarde em segurança e totalmente intacta. Mas faltava uma coisa: a tripulação. Nem uma única pessoa estava a bordo. O que torna essa história ainda mais bizarra é que a mesa do jantar estava posta. Um pão foi encontrado, recém-assado, e o dinheiro do capitão e seus documentos estavam todos contabilizados. Havia até um canário de estimação cantando alegremente, como se nada estivesse errado. O que aconteceu com a tripulação? Podemos nunca saber. E esse não foi um incidente único. Pouco mais de uma década depois, em 1900, 3 navios, o Annie Mines, o Picton e o Acacia, estavam navegando pelo lago. Apenas 2 chegaram ao seu destino final. O terceiro, o Picton, ia mais rápido à frente dos outros quando simplesmente desapareceu. Um cozinheiro do Annie Mines disse: "Estávamos bem no lago até adiantados, quando de repente vimos as gáveas do Picton sumindo. Depois suas velas mais baixas, e então, enquanto estávamos parados olhando, o Picton simplesmente desapareceu. É possível que o navio tenha afundado, pois mais tarde havia alguns destroços na água, mas o navio em si nunca foi encontrado e nenhum de seus tripulantes foi localizado." Algumas semanas depois, uma garrafa com um bilhete dentro foi descoberta em Sackett's Harbor, Nova York. O bilhete era do capitão Sidley, do Picton. "Prendam o Vesey e a mim com uma corda forte para que sejamos encontrados juntos." O Vesey era o filho de 12 anos do capitão. O bilhete traz mais perguntas que respostas. Se as testemunhas estavam corretas, o desaparecimento do navio foi bastante rápido. Quando o capitão Sidley soube que estava em perigo, por que não pediu ajuda se ele teve algum aviso? Quando ele teve tempo de escrever um bilhete, engarrafá-lo e amarrar-se ao filho? Realmente é um mistério. E não foram apenas os navios que entraram em conflito com as forças estranhas na área. Os aviões também tiveram dificuldades para atravessar esse trecho intactos.
Em 1975, Ron Scott voou do aeroporto de Picton em seu Cessna 172. Ao entrar no vórtice de Marysburg, seu avião tombou para o lado. Por vários segundos, ele não conseguiu endireitar o avião, mas assim que deu, a mesma força o jogou para o outro lado. Ele ficou preso lá por alguns segundos, sem conseguir controlar seu avião. Piloto habilidoso, ele nunca havia passado por nada parecido. Ele certamente teve mais sorte do que o piloto da Força Aérea Real Canadense, Barry Allen Newman. Newman estava no mesmo local em 1952, quando perdeu o controle de seu jato e caiu no lago. Até hoje, seu corpo não foi encontrado. No total, mais de 270 navios e pelo menos 40 aviões tiveram um fim trágico na área, aumentando o mistério. Às vezes, as pessoas relatam uma série de luzes brilhantes ou orbes, ou um navio escuro pairando no céu. Esses são ainda mais difíceis de explicar. Testemunhas dispostas a reportá-los são inflexíveis. Dizem estar falando a verdade. Sid Wells contou que viu uma forma estranha como um diamante multifacetado girando lentamente no céu. Então, ele simplesmente desapareceu. Outros afirmam ter visto isso também. Claro, o vórtice de Marysburg é apenas um dos vários lugares ao redor do mundo conhecidos como vórtices perversos, um termo cunhado pelo biólogo e escritor Ivan T. Sanderson. Ele descobriu 12 outras áreas igualmente espaçadas na superfície da Terra, onde coisas estranhas acontecem. A mais conhecida delas é, claro, o temido Triângulo das Bermudas. Situado no Oceano Atlântico, entre Bermudas, Flórida e Porto Rico, ele foi responsabilizado pelo desaparecimento de milhares de pessoas que entraram lá, em barcos e aviões, e nunca saíram. Até o explorador Cristóvão Colombo teve a experiência de passar pelo misterioso Triângulo das Bermudas durante sua primeira viagem à América em 1492. Ele disse que as bússolas apontavam na direção errada, o nível do mar parecia mudar drasticamente e ele até avistou luzes estranhas no céu. Em 1918, o USS Cyclops, que era um dos maiores navios de combustível da Marinha dos Estados Unidos, desapareceu lá. Desde que os 309 tripulantes foram declarados desaparecidos no mar quando o Cyclops sumiu, essa é considerada a maior perda de vidas na história da Marinha dos Estados Unidos em um único incidente. Na época, o tempo estava bom. A única mensagem enviada pelo navio naquele dia não indicava problemas ou preocupações, e um sinal de socorro nunca foi enviado. Seguiu-se uma investigação naval completa. A conclusão? Muitas teorias foram apresentadas, mas nenhuma que explique satisfatoriamente o desaparecimento do navio. Em outras palavras, os investigadores ficaram perplexos. Há também o Triângulo do Dragão, localizado no Oceano Pacífico. A história mais perturbadora envolve um grupo de navios japoneses que desapareceram na década de 1950. Quando os pesquisadores foram enviados para investigar o que aconteceu, eles também desapareceram. Em cada caso, é impossível saber realmente o que aconteceu. E é fácil se envolver em histórias de monstros marinhos gigantes à espreita sob as ondas. Quem não gosta de um bom susto? Sanderson estava disposto a aceitar a possibilidade de tais histórias serem verdadeiras. Ele acreditava que os vórtices perversos que estudou poderiam ser explicados por qualquer coisa, desde uma ondulação no contínuo espaço-tempo até anormalidades magnéticas para pessoas submersas. Claro, Sanderson não era apenas um grande fã de lugares estranhos. Ele também escreveu sobre criaturas estranhas, como o Pé Grande e o Monstro do Lago Ness. No entanto, suas habilidades como um cientista imparcial são questionáveis. Em 1948, ele afirmou que algumas pegadas de 3 dedos encontradas na praia de Clearwater, na Flórida, eram a prova da existência de pinguins de 4,5 metros de altura, argumentando que isso era impossível de falsificar. Em 1988, Tony Signorini revelou que ele e um amigo prenderam pés de ferro fundido em seus tênis de cano alto e estavam por trás da farsa do pinguim gigante. Talvez Sanderson não seja a fonte mais confiável, mas há também algumas explicações muito convincentes e totalmente naturais. Vamos olhar especificamente para o vórtice de Marysburg. É perfeitamente possível que navios como o Bavaria e o Picton tenham sido destruídos por uma mistura de má sorte e mau tempo. O clima instável certamente não é incomum no Lago Ontário, e tempestades repentinas em águas abertas podem ser perigosas até para o marinheiro mais habilidoso.
Ainda hoje, com os avanços na previsão do tempo, erramos o tempo todo. Naquela época, não havia como prever que uma tempestade estava se aproximando, e o clima era apenas um problema. O historiador Mark Seguin disse que a área sempre foi considerada perigosa, pois o leito do lago rapidamente fica raso ao longo da costa leste. Há também pequenas ilhas rochosas e bancos de areia espalhados por toda a área, tornando a navegação uma missão arriscada, especialmente para embarcações maiores ou sobrecarregadas por cargas pesadas. Em meados do século XX, a previsão do tempo moderna e a construção naval melhorada aliviaram a maioria dos perigos do transporte marítimo dos Grandes Lagos, resultando em menos perdas. O último grande naufrágio em qualquer um dos Grandes Lagos foi o do SS Edmund Fitzgerald, que afundou na costa do Lago Superior em 1975, com 29 tripulantes afundando com ele. Parece que o vórtice não é páreo para o progresso humano. E quanto às luzes ou imagens no céu? Na maioria dos casos, é o resultado de um fenômeno interessante chamado inversão térmica ou de temperatura. Quando isso acontece, uma camada de ar quente fica presa sob o ar frio, o que pode resultar em miragens ou reflexões. Assim, uma luz no solo, que está a quilômetros de distância, pode ser refletida no céu, dando a impressão de um objeto voador. Outras partes do mistério podem ser resolvidas com pouco tempo. A água doce e as temperaturas frias do Lago Ontário ajudam a preservar os navios e aviões que pararam ali. Mergulhadores e pesquisadores continuam a explorar a área. E talvez, finalmente, saibamos o destino do Bavaria, do Picton, do Capitão Sidley e do seu filho. Como um velejador experiente e o primeiro homem a navegar sozinho sem escalas pelas Américas do Norte e do Sul, Matt Rutherford já viu muita coisa durante suas viagens. Mas o que ele viu em 2013, enquanto navegava pelas águas do Atlântico com seu colega, certamente chama a atenção. A cerca de 1.300 quilômetros da costa das Bermudas, não muito longe do famoso Triângulo das Bermudas, eles notaram um barco que parecia estar se movendo sozinho. As velas não estavam levantadas e o motor não estava ligado. Os marinheiros decidiram verificar se havia alguém a bordo precisando de ajuda, então se aproximaram do misterioso navio. Quando chegaram lá, as coisas ficaram ainda mais estranhas, pois perceberam que não havia nenhuma alma viva a bordo. Rutherford começou a filmar para documentar sua descoberta. O barco parecia tão terrivelmente abandonado que eles esperavam encontrar coisas bem assustadoras lá dentro. Mas isso não impediu Rutherford de vasculhar a embarcação. O barco, que acabou sendo chamado de Wolfhound, parecia ser de luxo, provavelmente custando centenas de milhares de dólares. Foi muito estranho encontrá-lo flutuando sozinho no meio do oceano. Parecia que quem o abandonou saiu com pressa. Havia roupas e outros pertences pessoais por toda a cabine principal. Algumas partes do teto haviam caído e algumas gavetas haviam se aberto. Os corajosos marinheiros decidiram rebocar o navio fantasma de volta para as Bermudas. Não foi fácil, porque o Wolfhound era maior e mais pesado do que o barco deles. Após dias no mar, a tripulação estava ficando sem combustível e pediu a um cargueiro que passava que parasse e lhes desse um pouco de combustível. Eles continuaram puxando o Wolfhound até que o cabo de reboque se enroscou no leme e eles perceberam que poderiam ficar presos no Triângulo das Bermudas. Então, decidiram abandonar o navio. O que realmente aconteceu e como o Wolfhound foi parar no meio do oceano provavelmente permanecerá um mistério. Há rumores de que ele pertencia a um membro do Royal Irish Yacht Club. O navio estava fazendo sua primeira viagem de Connecticut para Bermudas e depois Antígua. Ele entrou em uma terrível tempestade a cerca de 650 quilômetros de Delaware. Os ventos eram tão fortes que o iate sofreu 2 tombamentos. Um navio de carga grego resgatou a tripulação. Eles deixaram o navio com um sinalizador de emergência ligado. Os membros da tripulação resgatada disseram que viram o navio afundar, o que só acrescenta mais perguntas à história. Como o navio voltou à superfície? O Triângulo das Bermudas tem algo a ver com isso? O próprio Cristóvão Colombo relatou uma atividade incomum da bússola nessa área misteriosa quando estava a caminho do Novo Mundo. Apesar das histórias de mais de 50 navios e 20 aviões que desapareceram na área, ela continua sendo uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Alguns céticos acreditam que esse fato resolve o mistério do Triângulo das Bermudas. Isso pode fazer sentido, pois quanto mais movimentada a área, mais acidentes acontecem nela. Mas, novamente, não é o número de desaparecimentos que torna o local tão misterioso. É a falta de explicação e os destroços perdidos para sempre.
O primeiro navio confirmado a desaparecer no Triângulo das Bermudas foi o USS Pickering. Em 1800, ele partiu dos Estados Unidos a caminho das Índias Ocidentais. O navio entrou no Triângulo das Bermudas com sua tripulação de 90 homens. Desde então, nunca mais se ouviu falar deles. A explicação popular é que o navio foi levado por uma tempestade, mas como ninguém encontrou nenhum destroço, nunca saberemos com certeza. O maior navio que já desapareceu nessa área misteriosa foi o USS Cyclops. Em março de 1918, com uma tripulação de 306 pessoas, o USS Cyclops deixou Barbados e voltou para Baltimore. O navio passou pelo Triângulo das Bermudas em sua jornada e desapareceu no ar, ou melhor, na água. O Cyclops nunca enviou nenhum sinal de socorro e desapareceu sem deixar rastro. O Triângulo das Bermudas não é o único lugar do mundo onde navios desaparecem ou ressurgem misteriosamente. Uma das histórias mais famosas de navios fantasmas seria a do SS Baltimore. O grande cargueiro a vapor foi construído na Suécia. Em 1º de outubro de 1931, ele ficou preso em um bloco de gelo. A tripulação decidiu esperar e conseguiu se libertar depois de alguns dias, apenas para ficar presa novamente em menos de uma semana. Dessa vez, eles não conseguiram sair. Uma equipe de resgate foi por via aérea para salvar 22 dos membros da tripulação. Outros 15 membros ficaram em um abrigo de madeira que construíram não muito longe do navio. Seu plano era esperar o inverno passar e voltar a bordo. No final de novembro, uma forte nevasca estava passando pela região. Quando terminou, o Baltimore parecia ter desaparecido com a tempestade. O capitão concluiu que ele deveria ter se quebrado e afundado. Porém, alguns dias depois, um caçador local os informou que havia visto o navio a cerca de 70 quilômetros de distância do acampamento. A tripulação conseguiu encontrar o navio e retirou a carga mais valiosa de seu porão. Eles temiam que o Baltimore não sobrevivesse àquele inverno rigoroso, mas afinal ele conseguiu sobreviver. Depois que o gelo se foi, ele flutuou e acabou ficando à deriva ao longo das costas do Canadá e do Alasca. Muitas pessoas relataram ter visto o navio fantasma em alto mar. Algumas até tentaram embarcar nele para salvá-lo, mas o tempo não permitiu. A última vez que alguém viu o SS Baltimore foi em 1969, 38 anos após sua tripulação ter abandonado o navio. Ele ainda pode estar à deriva em algum lugar do oceano. Essa história do MV Joira aconteceu no Pacífico Sul. O navio era originalmente um iate de luxo de madeira. Depois de servir por 20 anos a vários proprietários, se tornou um navio mercante. Em 1955, partiu em uma viagem comercial que deveria durar cerca de 2 dias. Quando não chegou ao seu destino a tempo, ninguém se preocupou no início, pois coisas acontecem em águas abertas. Depois de mais um dia e nenhum sinal de socorro do Joira, ficou óbvio que algo sério estava acontecendo com ele. Havia 25 pessoas a bordo e suas famílias queriam encontrá-las. Uma equipe de busca e resgate trabalhou arduamente por 6 dias, procurando o navio, ou pelo menos seus destroços, em uma área de quase 260 mil quilômetros quadrados, ou seja, 1,5 vezes maior que a Flórida. Infelizmente, a missão teve que retornar sem resultados. Parece que o Joira havia desaparecido sem deixar rastros. Um mês depois, outro navio mercante notou o Joira à deriva no oceano, a quilômetros e quilômetros de distância de sua rota original. Nenhum dos membros da tripulação ou passageiros estava a bordo. A carga também havia sumido. Os botes salva-vidas também haviam desaparecido, portanto as pessoas devem ter escapado do navio na esperança de se salvar. Descobriu-se que a tripulação tentou obter ajuda, sintonizando o rádio no canal internacional de socorro. Mas um cabo danificado não permitiu que eles enviassem o sinal a mais de 3 quilômetros de distância. Também parece que, quando estavam deixando o navio, os marinheiros levaram o diário de bordo consigo e ainda não sabemos exatamente o que aconteceu com o Joira. Os familiares daqueles que estavam a bordo ainda estão procurando respostas. Um professor afirma que deve ter sido um cano corroído que vazou e inundou o navio, mas provavelmente nunca saberemos com certeza. No Oceano Pacífico, próximo ao Japão, há uma área apelidada de Mar do Diabo. Acredita-se que seja um dos 12 vórtices Vis ao redor da Terra. Algumas pessoas afirmam que os vórtices Vis têm coisas estranhas acontecendo neles porque a atração das ondas eletromagnéticas do planeta é mais forte lá do que em qualquer outro lugar. O navio mais famoso que desapareceu na área foi um navio patrulha de pesca, o Kaiomaru número 5, em 1952.
O navio foi até lá para investigar as embarcações que haviam desaparecido anteriormente e sumiu com 31 tripulantes. Cientistas que não acreditam que tenha sido um desaparecimento misterioso culpam a erupção de um vulcão subaquático pelo que aconteceu.